Fala pessoal, hoje dia 27 de julho de 2023 e Bovespa 20 mil pontos, a gente começa mais um Gamecast Trade Show, não é isso, Roberto? É isso! Você viu o que aconteceu essa semana? O que aconteceu? Como é que tava o mercado mesmo? Porra, tá uma beleza, jogo de futebol, vamos Cara, aquelas notícias lá, você viu também? Pois é, o pessoal falou pra gente não começar assim pra não ficar datado, então a gente tá inventando algumas coisas aqui, mas o que importa é que hoje não tem TP, Roberto Index, então eu vou falar o que eu quiser, você fala o que você quiser. Pode falar o que você quiser e pode falar de data também, que o pessoal tá super feliz. Tá tudo certo. Um Gamecast Trade Show com os convidados diferentes, né? Trader de verdade e que gosta daquela tal modalidade que é o Scalper. O que é o Scalper, Roberto Index? Vamos lá. Não faço a menor ideia. Então, enquanto você não faz a menor ideia, só enquanto a gente tá batendo papo, os caras já devem ter feito umas 8 operações. É provável. Vamos chamar os caras? Lá no almoço, os caras lá e tal. É por aí, por aí. É meio isso. É isso aí. Você terminou de falar? Terminei. Então ótimo. Então vamos lá, vamos chamar os convidados. Então beleza, vamos lá. Renan, Lucas e Filipinho Aracaki. Vamos lá. Aê! E aí, né? Então tá. É de Vai ordem lá, de crescimento. Qual que é a ordem aí? De crescimento. A ordem de De crescimento? tamanho. O lado só alcança o chão. Muito legal, Primeira cara. vez com 3 pessoas assim, André. É, a primeira vez. Vamos ver se vai dar Mas certo. que fazem coisas muito parecidas, né? Então, eu já conversei com o Felipe Aracaki algumas vezes. A primeira vez que a gente fez com ele foi durante a pandemia. Eu não lembro direito nada que aconteceu na pandemia. Renan esses dias esteve lá em casa. Túlio Montes levou o Renan lá, a gente bateu um papo. O Lucas a gente vai afinar agora, vai falar um pouco mais de mercado agora. Vocês começaram na mesma época, parecida? Não, espera aí, você começou falando do Felipe e do Lucas, você não comentou nada do Renan. Não. Falei que o Renan esteve lá em casa gravando comigo. Também? né? Desculpa, eu que não prestei atenção. Mas fazer o quê? Não tá prestando atenção em outras coisas e tal? Aí não... Tô brincando, vai lá. Vocês começaram mais ou menos na mesma época? Como é que foi? Foi mais ou menos na mesma época, só que a gente demorou pra se conhecer, pelo menos eu. Né? Na, O ver- Lucas na é mais verdade, eu antigo. comecei antes, aí depois acho que Felipinho e por último o Renan. Acho que essa foi a sequência. Diferença de poucos anos ali, né? Eu Que ano? comecei em Desculpa, 2015, 2015. 2016. O Felipinho 17. e o Renan acho que foi 19, 20. Não, lembro. 17 e 18, 17, não lembro, 18? mais ou menos. Foi na mesma época que o Felipe, eu acho. Você tá velho já então de mercado também. Já. 5 anos de mercado, 5 já anos, viveu. já. Bom, você, o Felipe, vocês três já viveram. Quem começou em 2015 pegou aquele primeiro ano terrível de bolsa que não ia para lugar nenhum, de Impeachment dólar da que não ia Dilma. para lugar nenhum. Aí vocês pegaram o impeachment da Dilma, depois disso o mercado subiu que nem foguete. Não é tanto assim, né? Porque eu estava fazendo as comparações, o mercado... Mas por eventos bons e diferentes. Por É. exemplo, para saber se o Renan foi 2017 ou 2018, pegou o Joyce Day? Eu peguei. Eu peguei. Dia 17 de 5 de Peguei, 2017. então foi peguei, 17, já tá. Vocês pegaram o 5 Pedro, anos, na Pedro verdade, Parente saindo da Petrobras, na época do Temer? Pegou, 2018. pegou, ali ali Eu curiosidade. peguei aquele deputado lá que cancelou o impeachment da Dilma. Eu lembro. Ele Cara, canetou, né, no dia que ele era interino e assumiu a presidência. Putz, cara, por do sorte, quer Congresso. dizer, de vez em quando tem azar, a gente perde dinheiro. A gente tava com a put de Petro. Petro caiu tipo assim uns 8% em 30 segundos e depois começou a se recuperar, demorou um pouco, mas recuperou tudo. A gente conseguiu zerar a operação no meio do caminho, foi uma bela operação. Bom, aí vocês pegaram a queda de 2020, mas a partir daí vocês já não estavam tão mais no mercado de ações, né? Então eu queria que vocês contassem a evolução aí, enfim, começando aí com o Renan. Você já começou por contrato futuro, né, Renan? Sempre o contrato futuro. Cara, Desde isso. esse cara, eu queria que ele falasse um pouco sobre isso. É o cara que mais se preparou para vir pro mercado. Você acredita que esse cara ficou 2 anos estudando o mercado todo dia na frente do computador antes de dar uma boletada? Fez um monte de curso, assistiu um monte de palestra, um monte de coisa e ficou 2 anos, é isso? Se preparando? 1 ano. Um ano, foi mal. Nenhuma boleta? Dois já Nenhuma. jogou lá em cima. Não, porque o primeiro ano eu fiquei trabalhando e estudava à noite, via o que aconteceu. Foi um ano de estudo, atrás de conhecimento. Só que quando eu fui clicar, eu tive que pedir demissão para clicar, né? Então, é isso que é mais Porque não impressionante. dava. Não Antes tinha de como. dar a primeira boletada, o cara pediu demissão para ficar só com isso, não foi isso? Foi esse é o caminho. O que eu tinha muito na cabeça é o seguinte, quem tá o tempo todo num trabalho, ele vai ficar bom naquilo. Então eu imaginava assim, eu não consigo dividir a profissão que eu tinha com operar na bolsa, não dava horário. Se eu ficar 12 horas operando, cara, eu vou ser muito melhor do cara que fica lá meio período, 2 horas, aquelas brechas na hora do almoço que o pessoal tem. E aí chegou num momento que foi o único jeito é eu ir de cara. Então esse foi o caminho. Falei, eu largo tudo
e vamos pra frente nisso o tempo todo. E você acha que foi uma decisão acertada? Ah, Hoje sim. o André fez a mesma pergunta, né? Naquela semana, eu falei, olhando hoje, foi bom, né? Não, eu digo só acertada nesse sentido de você pedir demissão e viver de trade de fato. Mas muito no sentido de questão de timing, a questão de você olhar e falar, putz, eu sei que dá pra eu ficar 12 horas na frente de tela. Ter aqueles pensamentos que você tinha lá atrás, antes de pedir demissão, e aquilo que você tem hoje, né? Da forma como você pensa. Valeu Prática a pena, valeu a teoria, pena, vai. valeu a pena. Eu acho que quem tem foco e o controle emocional, saber usar o tempo, a liberdade, nós até conversamos agora há pouco sobre a liberdade. A vida nesse ramo te dá opções, te abre portas, mas ao mesmo tempo, se não souber usar, você vai ficar o tempo todo olhando na tela sem viver. Então tem que saber usar, e para mim valeu a pena, porque eu consigo usar bem isso. No meio do pregão, se tá ruim pro meu lado, eu consigo ir fazer outras coisas. Vou na academia, vou andar de bicicleta, que eu gosto muito. Então, a liberdade que eu tenho hoje para ir num médico, ir buscar a esposa no serviço, qualquer outra coisa fora, eu tenho uma liberdade que não tinha isso. Eu estava preso na empresa por 12 horas. Porque eu acordava, saía, pegava o ônibus, voltava, chegava em casa, nesse range era 12 horas de trajeto e de volta. E agora o meu translado para a empresa é 2 minutos. Eu tô na sala, aguardando há 8 horas para ligar o computador. 2 minutos antes eu vou lá, aperto o botão. 8 horas eu já tô no computador trabalhando. Então, poxa, vale a pena. Sim, para mim, eu considero que foi legal. Acho que tem que saber usar. Né? Mas antes de... Pessoal, porra louca que tá começando aí a pedir demissão, né? Você se preparou, você fez conta, você tinha lá X dinheiro que era para pagar as contas nos primeiros meses, caso não desse certo e tudo mais. Você tinha lá mais um tanto de tempo que você tinha que fazer dar certo, combinado já com a sua esposa, para, se não desse certo, você voltar para o seu antigo emprego. Quer dizer, foi uma coisa muito bem estruturada, né? Não foi assim, vou largar tudo e acabou, né? Então, perfeito. É bom explicar isso para todo mundo. Isso foi dentro do planejamento de um ano estudando antes, né? Se planejando, salvando dinheiro, evitando coisas para sair, tinha que mudou de vida, não foi só larguei, né, não. Então isso é uma pergunta boa, o trade mudou a sua vida? Mudou por todos os lados, porque tive que abrir mão de amizades, pessoas que chamavam para sair, não conseguia ir porque não tinha condição de ir, porque eu não queria gastar, não tinha, na época do início, tinha que segurar, então me deu mais liberdade em outro lado, então ela muda a sua vida bem complexo, até lidar com a família, né? Porque você está vivendo aquilo, ganha e perde dinheiro, você começa a ficar mais nervoso, você tem que aprender a lidar com isso, a rotina ali, então muda por completo. Só que tem que saber aprender a viver. Quem quer se dedicar 8 horas de trabalho para isso, tem que aprender a lidar, como se fosse um trabalho. Tem a parte boa e a parte ruim, você tem que equilibrar a situação. Legal. Lucas, como é que foi para você? Eu comecei em 2015, 2014. Na verdade, eu trabalhava. Eu sou formado em engenharia elétrica pela Unesp. Lá de você trabalhava, hoje você não trabalha mais. Não, hoje eu só curto, só venho vivo de Outra coisa de que mercado. eu escuto muito eu era engenheiro, né? Você é engenheiro, que você não atua mais. Eu falo a mesma coisa. Então. Na verdade, como eu não tenho mais o CREA, acho que eu nem me considero eu também não tenho mais. eu também. Então, mas você não tem o diploma? Mas tem. Acho que eu ainda tenho ele, não joguei fora não. Então. Não rasguei ainda. Então é dinheiro. Aquelas dicas que você deu pra mim lá de apartamento, lá tá tudo errado. Tudo errado, tudo chute. É igual no Windows. E aí, o que aconteceu? Eu operava opções, comecei operando opções. Mas eu trabalhava em obra, então eu ia lá, no almoxarifado, comprava alguma opção de Petro, que tinha liquidez ali, e saía pra correr a obra. Que beleza. E aí eu voltava no final do dia, tava até contando pro pessoal, e aí eu via, tá no game? Fecha, tá no loss? Fecha, ou vamos pagar pra ver amanhã, eu vejo se vira pra game ou não. E era meio que largado. E aí aconteceu, acho que foi em 2016 que eu entrei com um acordo com o meu chefe. Eu entrei com a bunda e entrou com o pé. Então aí eu fui mandado embora. E aí só que eu já comecei a estudar um pouco mais e tal, eu comecei a operar ações, então a gente abriu uma conta na corretora, operar ações e tal, não sei o que lá. E aí meu primo, eu lembro até hoje, meu primo virou pra mim e falou assim, por que você não opera índice, mini índice? Eu falei, mas o que é isso? Ele falou assim, não, é como se fosse o futuro do Ibov, não sei o que lá e tal. É muito mais tranquilo de operar, não sei o que lá. Esse primo é sacana. Sacana, né? Eu não vou falar outra coisa porque a gente tá ao vivo, mas... Foda. E aí eu comecei a estudar, eu lembro até que eu procurei na internet e tal, vi um vídeo
do Rafa sobre mini índice, era 2 horas ele explicando tudo sobre mini índice. E aí eu abri uma conta na Clear para começar a operar pela Clear, que a corretagem era mais barata, e aí eu vi que tinha a sala ao vivo lá com o pessoal operando, aí tinha o Rafael, tinha o Igor, acho que você também estava na época, né? Acho que eram os 3. Tinha o Neto. O Neto, isso, tinha e o Bo Neto Williams, de fluxo. tinha o Fernando Bo Góes, Williams, tinha bastante gente, verdade, bastante gente. gente. E aí eu comecei seguindo ali, olhando o que o Rafael fazia, né? E só que era muito demorado, aquele negócio ali, vamos esperar tocar ali, inverter as médias e para poder entrar comprado ou vendido, eu ficava na agonia o dia inteiro, esperando dar o sinal. E aí um dia, clicando na sala para mudar para ver, eu entrei na sala do Igor. E aí quando eu vi a sala do Igor, eu falei, o negócio era... É aqui que eu quero, entendeu? O famoso dedo nervoso. O dedo nervoso, porque você não conseguia nem acompanhar o que ele fazia. Porque uma hora ele tava comprado, aí depois ele já tava vendido, eu tava comprado. Eu disse, mas ele não tá comprado, velho. E ele tava vendido já. E agora eu vou vender, eu vendi atrasado e tal. E assim, aí eu resolvi comprar um curso dele. Na verdade era o curso seu, de Estratégia Time, que ele participava também. Eu lembro, eu fazia o módulo velocidade CREO número 1 e ele fazia velocidade CREO número 5, né? ou mais, entendeu? E aí eu todo dia de manhã eu estudava, assistia às aulas do curso das 7 até as 9 e às 9 ficava na sala com ele, acompanhando. E foi passando o tempo, Aí depois eu resolvi, a gente fez outro curso com ele e com o Kim, que era o Scalper Master Week, né, que era presencial. Era legal, era dentro da XP durante uma semana. Não sei se o seu foi dentro da XP. Não foi um escritório alugado, mas foi pertinho aqui da XP. E aí foi aí que eu conheci o Kim também. E aí, depois disso, eu já virei amigo do Igor. O Igor é amigo meu e tal. A gente já foi na casa dele, já foi na minha casa e tal. E aí ele me convidou depois para ir em vários outros Scalper Master Week. Tipo, Lucas, tem vaga? Você não quer ir? Eu ia e conversava com o Kim, conversava com o pessoal, começava a trocar ideia e tal. E aí a gente foi aprendendo, meio teimoso e tal, meio indo, mas foi aprendendo. Bom, só para algumas coisas explicar para o pessoal, o Kim que você fala é o Liaquim Pereira de Sá, que é analista do grupo. Que é amigo, né? A gente não, com certeza, só para o pessoal que e que os dois são também muito meus amigos e tudo mais e tal. E uma das coisas legais que eles fazem é nesses eventos que acontecem de tempos em tempos, ou que aconteciam de tempos em tempos, eles convidaram os ex-alunos para irem juntos, pelo menos no happy hour. Aqueles que eles achavam que estavam bem, né? Que eram vencedores. Para fazer networking, nem pra sempre conversar. era, mas a gente ia, entendeu? Para poder fazer volume ali e tal, conversar com o pessoal. E a gente acaba percebendo que os erros são sempre os mesmos, né? Só muda só o endereço. Quais são? Vai, já que você... Não respeitar o limit loss, querer operar demais quando não tem operação, querer operar de menos quando o mercado tem várias operações. Então, assim, esses acho que são os principais. Qual mais os principais erros vocês veem, Felipe e Renan? Além desses comuns. É porque eu converso com o trader todos os dias e as histórias também geralmente são as mesmas, igual. né? Mas para vocês aí, o que mais tem? Além desses três que O eles citou. principal para mim é o dia de fúria, o famoso dia de fúria. Operar sem saber o que tá você já fazendo. bateu no limite que você estipulou para parar de operar se tivesse loss e você não consegue parar e perde 3, 4, 5, 10 vezes o que você tinha se preparado para perder num dia ruim, né? Isso que é o dia de fúria. Tem gente que não perde mais porque a corretora zero, né? Porque se deixar, se tivesse dinheiro, cara faz ia Pix continuando, agora, continuando. Eu vou um pouco mais além, porque eu vejo que o pessoal não sabe nem o que é um gerenciamento de risco. Ele não sabe qual que é o limite dele. Esse é o problema. Tipo, a dificuldade de passar é que muitos estão lá só por fazer, só por clicar. Então não sabe nem que fala, nossa, onde é meu limite? A pessoa não sabe. Deveria ser proibido a pessoa operar sem saber o que está fazendo, né? Mas aí o volume ia cair 99% da bolsa. Mas vamos lá, deixa eu só passar aqui para você contar um pouco da história também, ô Felipinho. Conta aí um pouco de como é que você chegou nesse mercado, das dificuldades e de como você chegou até aqui. Bom, já que o Lucas falou da formação dele, né? Então vamos começar da formação. Eu fiz... eu sou de tecnologia. Inicialmente eu fiz sistemas de informação. Trabalhei mais ou menos uns 8 anos na área. Aí eu conheci esse mercado. Lá para 2017, a primeira pessoa que eu fui recomendado foi você, grande André Moraes. E aí fui conhecendo mais outros professores, né? O Igor, depois o Kim. Foi mais ou menos nessa época que tinha o Scalper Master Week, que era quem ensinava era o André e o Kim. O Igor e o Kim. Desculpa. O Igor e o Kim. Calma. E aí eu conheci o Lucas a partir daquele período ali. E até então, né, acho que isso era em 2017, comecei a fazer o curso deles lá pro final de 2018.
E aí foi o primeiro contato que eu tive com traders. Até então era aquela coisa de internet só, né? E eu falei, poxa, eu preciso conhecer quem ganha. E até gerava uma dúvida, será que ganha? Sabe? E aí eu só via aquelas histórias tristes, inclusive a gente estava conversando esses dias aí, né, Renan? Que a gente via muito, as pessoas falavam muito, nossa, eu quebrei a conta, eu perdi dinheiro que não podia, não sei o quê. Eu falei, será que eu tenho que quebrar a conta para ser vencedor? Tipo, esse é o padrão de história. E conhecendo o pessoal, eu conheci o Lucas naquela época, o Lucas nunca quebrou a conta, se arrebentar. Eu falei, cara, é possível. Aí eu fui conhecendo outras pessoas. Nessa época, mais ou menos, eu conheci o Túlio também, né? E... Grande Túlio. Grande Túlio. E aí, aliás, um abraço aí pro Tutu também. E isso, pra mim, mudou muito, conviver com outros traders, né? Então, meu planejamento, eu trabalhava num banco, e eu já estava um pouco satisfeito da minha rotina, da minha realidade naquele momento. E a partir dali eu pensei assim, eu vou pedir demissão, vou procurar em outro lugar. Naquela época um grande amigo meu incentivou, falou, poxa, você está estudando isso daí, por que você não usa esse período para se dedicar? Você já ia mudar de emprego, né? Eu falei, verdade, vou tentar. Aí eu tentei e infelizmente ou felizmente eu adorei esse mercado, né? Aí eu falei, vou ficar. Só não foi fácil, né? Não foi fácil, mas deixa eu dar um exemplo aqui, André, que eu acho que é legal pro pessoal que está nos assistindo em casa. Cara, eles estão 5, 6 anos nesse negócio, juntaram uma turma legal, né? Hoje vocês são em quanto? 10, 12 pessoas? 11. Acho que estamos em 11. Então em 11 pessoas, todos os dias, ligando lá o Skype, trocando ideia, informações construtivas, se conheceram num evento presencial. Tudo bem que nem sempre você vai conhecer pessoas de todo tipo, né? Quando você começa a frequentar os ambientes de trade, mas certamente você vai ter pessoas que se identificam com vocês. E vocês se identificaram, vocês constroem. Como é a convivência no dia a dia com 11 traders? Obviamente, para as pessoas que estão nos assistindo em casa e não conhecem vocês ligam o Skype lá e ficam se conversando, né, sobre sugestões, operações, como é que cada um está enxergando o mercado. Como é que é essa convivência no dia a dia? Horário marcado, né? Cara, 9 horas, vira um mercado de peixe. Assim. Na verdade, já parece uma feira, entendeu? Na verdade, é quase isso, assim. Se você não gritar alto ali de vez em quando, ninguém nem escuta o que um tá fazendo. Porque ali, na verdade, virou um grupo de amigos, que é como se fosse uma família. Eu considero como uma parte da minha família. Os caras são como irmãos meus. Pra você ter ideia, eu fui fazer uma cirurgia muito tempo atrás, para tirar uma pedra no rim, e eu passei pro Felipinho. Falei, Felipinho, essa aqui é a senha minha da conta da Clear, essa aqui é a minha assinatura eletrônica. Se eu morrer na cirurgia, você tira o dinheiro, manda pra minha esposa, você cuida pra mim. Então, assim, a Tati sabe disso. A Tati sabe disso. E eu falei pra ela, amor, se eu morrer, você vai atrás do Felipinho, que ele tem todo o meu dinheiro. Então, assim... É mais rápido do que... Não passou pra ela, passou pro amigo. É porque aí eu achei que ele ia esquecer, entendeu? Então eu falei, melhor... Não, ele já tá acostumado a sacar da conta, então ele já sabe. É muita conta até ela aí atrás, então já passou muito pra zero. quem entende. Eu passei a menor pra ele e deixei as grandes pra ela, entendeu? Então, assim, Mas qual que é a troca? O que vocês... É que nem você falou, parece uma feira, mas é porque cada um cantando a sua entrada, como que é o dia a dia? Vamos assim, como é que a gente pode explicar? Eu tô falando isso muito mais no sentido de porque, incentivar assim, pessoas. A maioria ali opera parecido. Todos gostam de fazer scalp, todos aprenderam e ganharam dinheiro com scalp. Só que cada um ali tem uma qualidade. Então, assim, alguns já tenderam um pouco mais pro risco agora, então fazem operações mais longas, outras não. Uns já seguem outros professores, outras visões, então acaba trazendo pra gente no grupo. Então, eu gosto de ver assim como se fosse um time de futebol. Nem todo mundo ali é um goleiro, um zagueiro, um atacante. Mas tem um cara que é bom nisso, um cara que é bom naquilo, um cara que é bom naquilo. Tem um cara que dá sorte. E tem um cara que dá sorte. E assim, e na hora de montar o grupo foi bem isso. Porque quem começou o grupo ali foi praticamente eu, o Renan e o Diego. Então assim, conversando com o Felipinho e tal, não sei o que lá, mas ele me induziu. Falei assim, cara, eu gosto de opção, eu gostei de operar opção, você opera opção. Então eu falei assim, Felipinho, então vem operar com a gente. A gente precisa de alguém que saiba opção. Entenda outra coisa, bem. A gente precisa de alguém que saiba operar opção. Então, botamos o Felipinho. E aí descobrimos que não sabia tanto assim. Daí ele falou, mas eu só gosto de operar só assim, eu faço uma planilha, nunca boletei, entendeu? Aí me deram migué pra gente, mas... Aí... Já tava no grupo, não tinha como tirar. Já tava no grupo, não tinha como tirar mais. Tirar. Deselegante. Imagina outro dia lá, ele vai lá, cadê o grupo? Você foi excluído. Entendeu? Não dá, eu tenho coração bom, entendeu? Obrigado, viu? Aí o Renan também, o Renan é um cara rigoroso, um cara muito, muito metódico, o cara é foda.
Desde o começo, desde o primeiro dia, quando a gente conversou com ele, que ele procurou a gente e tal, no curso presencial do Igor também, né? Do Muito além do Muito gráfico. Além do Gráfico. Era 2 Foi dias quando eu conheci presencial, o Túlio e e o foi quando Luca. conheceu ele e ele. E Então daí eles assim, falaram, não, vou trazer você pro grupo. Eu falei, nossa, entrei no grupo vencedor aqui, né? Com os Miguel caras que também, mandam. ele achou que era, Pô, mas outra também... furada. Mas assim, então assim, a gente foi tentando pegar os caras que a gente via que se destacavam, que eram bons, mas não quer dizer que o cara era vencedor, quer dizer que o cara queria realmente ganhar, que o cara se esforçava, a gente via que o cara estava se esforçando. Então quando a gente via que o cara está se esforçando, esse cara vale a pena trazer pro grupo para dar uma chance para ele tentar também se aprimorar mais. E acabou ali juntando todo mundo e, cara, a gente fica brincando, mas tem um cara que gosta de opções, tem outro cara que ele é fanático para estudar sobre economia, tanto daqui como de fora, então ele tem uma visão, puta, show de bola macro, que é o Rudolf. Então, cara, ó, tá na hora de aportar dólar. Pra quem tem a conta lá fora, quiser mandar dólar, tá num patamar bom. Ó, os bonds estão dando entrada, vamos comprar bonds, não sei o que lá. Então, assim, a gente foi juntando Uma turma complementar, uma né? turma complementar também e não Mas só de scalp. Os Todos caras são têm a bons base, de scalp. todo mundo Os tem caras a são base bons. e cada um hoje já Só que traz... cada um foi A gente trazendo. vai entrar nesse... Tem uma pergunta do Márcio para falar de scalp, mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, dando até um passo atrás, aí, um pouco nessa fase de transição. Como foi essa fase de transição, contar para a família, putz, eu vou largar tudo aqui e vou viver de trade? Foi ótimo. Minha mãe mandava vaga de emprego todo dia. Lucas, você não quer? Olha aqui, abriu uma vaga, tem concurso. Não sei o que lá. Aí minhas tias mandavam também, Lucas, tá abrindo uma vaga aqui, você não quer se candidatar e tal? Eu falei, não, tio, tô operando aqui, tô aprendendo, tô indo bem, obrigado, tá? Mas não dá não. Não, mas paga bem, o salário é bom, você não quer tentar? Então assim, até o pessoal realmente perceber que eu não ia atrás de outra coisa, que eu ia fazer isso, até dar errado, Quantos meses? mais de ano. Mais de E ano. você, Renan? Uns meses aí também. Mais de ano. Pô, não dá. Você fala, vou largar o emprego pra isso. Mas como vai pagar a conta? Como, cara? Tem E a como. pressão era grande no início? Puta, eu preciso pagar conta, ou vocês se organizaram financeiramente para esse período? Eu me planejei. Eu me planejei e não deu tão certo, assim. Uma coisa é o que tava ali, né? Depois, na prática, você foi vendo outras coisas chegarem. E eu acho que esse é um ponto, né? Se planejar, talvez, melhor, né? Eu acho que eu não me planejei tão bem. E no começo, eu fiquei quase 2 anos trabalhando no banco e estudando. Então foi esse tempo. E aí quando eu pedi demissão, que foi no final de 2018, eu peguei final de 2018, 19, que eu não tava ganhando ainda. E aí lá pro finalzinho que eu conheci mais o Lucas, até então esses anos, principalmente no ano que eu pedi demissão, foi um show de horror, assim, né? Era tipo, nossa, mas você sempre sonhou Mercado trabalhar castigo, no banco. Você sempre sonhou trabalhar no banco. Você tá pedindo demissão pra ficar aí? Mas te apoio. Tô aqui. Então, Mas você tem certeza? Você tem certeza? Não, tô aqui, mas você tem certeza? É inteligente isso? Aí, e esse eu acho que foi Mas eles começaram a mudar de opinião quando você pagou aquela pizza ou não? Começou pela pizza e depois reformei a cozinha da minha mãe. Então, mas conta a história da pizza, vai. Da pizza foi legal. Tava todo mundo aqui, né? Da pizza ou do vinho? Nunca pagou pra mim, tá? É bem claro. Igual o Indec, então. Eu sei bem como é que é essa história, viu? Eu sei bem. Nunca nem vi o cheiro dessa pizza aí, mas... Eu lembro que foi uma época assim que eu não tava ganhando muito e tal, mas tava difícil, sabe? E aí aos poucos eu comecei a ver mais financeiro, né? E aí eu lembro que o Lucas sempre me falava isso, e todo mundo do grupo, mas o Lucas foi o primeiro a falar assim, cara, você tem que materializar esse dinheiro. É importante. Esse dinheiro, ele é virtual, ele não é palatável. E às vezes a gente não dá esse devido valor. Então você tem que transformar isso em alguma coisa. Pô, compra uma pizza, compra alguma coisa. E era época de pandemia, a gente não podia sair. Vai ser uma pizza mesmo. Mas compra pra sua família, porque, pô, é bom você dividir essa conquista com as pessoas que você ama. E isso, pra mim, teve um valor, assim, que não tem nem palavras, assim, pra traduzir. Fica marcado. E aí, daquele dia em diante, você queria ter aquela sensação de novo, de você fazer o pouco, bem feito, sem fazer besteira, né? E aquele dia, pra mim, ele ficou marcado, e pra mim, todas as vezes que eu chegava em valores que eu nunca tinha alcançado, eu sempre o pessoal falava, pô, hoje você tem que comemorar, hoje você vai ter que
fazer a boa, né? Aí era pizza, Outback, daí foi subindo, né? subindo o nível. Agora é viagem pra Dubai e tal, agora tá em outro nível. Mas foi isso. E aí, eu acho que esse ponto, acho que começou a ter a mudança. Foi uma provocativa que valeu a pena, né? E lá atrás é engraçado, porque até meus pais são autônomos, né? Então, talvez foi um pouco mais simples para eles entenderem, né? Para a família mais próxima, mas não que foi fácil, né? Então, isso eu acho que pegou muito. E eu falava, se der errado, eu sou melhor que alguém para procurar emprego, para recomeçar do zero. Eu não vou morrer por isso, né? Então, e é claro, no dia a dia é difícil você pensar nisso. Você tá lá operando, você tá lá no dia a dia. Eu tive uma sorte, digamos assim, de alguma forma, que eu conheci as pessoas que me ajudaram ali no começo, desde professores e amigos, que me estruturaram bem para não fazer besteira. Só que ao mesmo tempo, eu não ganhava, mas não perdia. Só que todo mês você tem as contas de casa para pagar. Boletaiada tudo chega. Essas não perdoam, né? Então, isso para mim que foi o que mais mexia mentalmente, né? Falava, eu não tô ganhando, eu não tô perdendo, mas o dinheiro tá indo embora. Então, preciso me estabelecer com isso. Como que é essa organização, por exemplo, das contas, né? Vocês que vivem de trade, por exemplo, sei lá, tem 5 mil reais para pagar de conta por mês. Você fala, eu vou ganhar os primeiros 5 mil, eu vou separar isso aqui para pagar a conta, ou isso já tá numa outra conta? Como que é nessa organização de vocês, assim? Eu tento analisar as contas. Você tenta analisar, você fala, sei lá, vou dar um chute aqui, tenho minha meta aí de 10 mil por mês, quero ganhar 120 mil ao ano, vou gastar tanto para as contas, isso aqui eu tenho que separar, é mais ou menos isso? A luz custa 10 mil, aí os primeiros 10 mil sem luz eu não fico nesse troço. Luz e internet. Pagou luz e internet, você já fica mais sossegado. Água pra quê? Água deixa pra depois. Como que é pra você isso aí, Lucas? Pra mim, eu tenho a minha conta, que eu considero como sendo um valor meu para contas e despesas e tudo que aparecer. E eu tenho a margem que eu opero, para day trade. Então, assim, pago as contas naquela conta ali. Então, eu sei que para mim, nos próximos 4, 5 meses, todo o dinheiro tá ali para pagar as contas. E conforme eu faço no day trade, eu vou sacando e vou colocando naquela conta, para ficar sempre no valor X. Então, eu te saco no começo do mês, para pagar as contas, tá faltando lá 5 mil. Eu consegui 10, 15, 5 no day trade, eu transfiro para lá e continuo operando. Só que assim, a gente está conversando de como começou, para mim foi muito mais tranquilo, porque a minha esposa, ela trabalha, ela é formada em engenharia civil e ela trabalhava na CESP. Na verdade, ela trabalha na CESP, mas não é mais CESP, então ela era funcionária pública. Então assim, ela tinha uma garantia, uma estabilidade de emprego. Então quando eu comecei lá, ela falou, não, você pode tentar, você estuda, que eu me viro aqui, eu consigo bancar as contas aqui. E aí caiu no que o Renan falou, a gente teve que cortar muita coisa ali no começo para poder só ela conseguir pagar as contas. Então a gente não saía para comer, pedia comida. Casou que pouco tempo depois também eu juntei rescisão com o valor que eu tinha, com o que ela tinha, a gente deu entrada para comprar um apartamento. Foi uma oportunidade que apareceu, então eu sequei muito mais ainda a minha conta de day trade, a gente teve que apertar muito mais as contas para poder... a gente praticamente morou com um apartamento com piso e acabou, não tinha armário, não tinha nada. Comprou um apartamento da construtora, não tinha mais nada. Botamos o piso, botamos as caixas de papelão embaixo da pia com panela, com prato e vamos morar lá. Tinha geladeira? Tinha, porque a gente já tinha comprado, né? Só levou, né? Mudança. Quando eu me juntei com a minha esposa, a gente tinha um frigobar, velho. Nem geladeira tinha aí. Era uma geladeira pequenininha nossa também. Que aí a gente começa por etapa, né? Não, vamos fazer a cozinha, né? Cara, aí você tira a foto da cozinha, linda a cozinha. Você muda pra sala, não tem nem mesa. Não tem nem mesa. A cozinha tá pronta. E aí você vai começando. E com você, Renan? Do início eu tinha separado um capital para 2 anos, que era o período que tinha. Então eu tinha separado um para operar e outro para pagar as contas. Tinha ajuda também da minha esposa, da minha família, apoiava até um certo nível, e a um certo nível eu tinha que controlar o caixa ali. Então logo no início, eu no caso, para pagar a primeira conta do mês, tudo, 100%, com o dinheiro ganho do mercado, foi com 1 ano e 6 meses. Isso não significou que no ano e 7º mês ali teria pago as contas. Então leva um tempo, e nesse tempo o caixa vai diminuindo. Então num certo momento é mais focado em pagar o de amanhã. E eu sempre penso ainda hoje de uma maneira, o que eu ganhar nesse mês é para pagar a conta do mês seguinte. Mas não significa que eu não tenho um caixa
a parte para X meses, porque se esse mês eu perder, eu preciso ter um caixa. Então hoje já está mais estruturado do que era no início, quando até você começar a criar o caixa, pô, é esse mês para pagar o mês que vem, né? Porque o caixa já estava secando, quase dando 2 anos. Mas hoje, que já está mais com mais experiência, mais estruturado, é algo parecido com o que o Lucas falou. Tem um montante para X meses e fica lá na conta, em renda fixa, liquidez diária, porque eu sei que tem as contas para pagar. E sempre focando, o que eu ganhar nesse mês, eu ainda tenho a mentalidade. Se esse mês eu tenho um mês muito bom, eu me dou o direito no mês que vem fazer algumas coisas a mais. Então, eu ainda uso uma base do mês atual para o mês seguinte. Mas então, algumas coisas a mais no trade. Não, em viajar, comprar alguma viver coisa. A vida, tá? Viver a vida, Então, eu tenho caixa lá que se for ruim, mas... Materializar o que ganhou. O que a gente Entendeu? estava comentando. Pô, às vezes quero fazer alguma coisa para o apartamento, quero viajar, quero visitar a família, quero ir para a praia. Então, essas coisas a mais vai referente ao mês. Então, se eu pegar um mês que está ruim, falo para a esposa, não, segura aí que esse mês vamos enxugar as contas. Ah, mas você tem o caixa lá? Tenho, mas não dá, é renda variável. Se eu ficar vivendo a vida com um nível alto e estou perdendo, o caixa lá vai diminuir, então eu não posso. Então eu tenho esse controle e eu acho que os meninos também, vocês fazem a mesma coisa, né? A gente que está mais tempo no mercado, a gente já pegou aí de 6, 7 meses ruins operando. Onde eu queria chegar. No final das contas, hoje com mais estrutura, o que importa é fechar as contas do ano, como se fosse uma empresa. Então, hoje a gente não se importa, eu vou falar por mim e eles junto, que eles também já são assim. Não importa o mês fechar positivo ou negativo, a gente quer saber de janeiro a dezembro o quanto que faturou e qual que foi as minhas despesas para pagar as contas. Se no final, como tem um caixa hoje mais controlável, se no final do janeiro a dezembro eu faturei mais do que gastei, beleza, eu estou no lucro. E é interessante, né? Porque tem muito preconceito sobre o mundo do trade, mas da forma como vocês estão falando, né, André? Nada difere a vida deles em relação ao empreendedor comum. Mas é como se a gente tivesse uma empresa. Tantos, mas tá é uma gerenciando empresa o que a gente vê no Brasil, as fluxo de dificuldades. caixa, O ano passado a gente tomou prejuízo de janeiro a... Cara, o ano passado foi Agosto. ano passado que janeiro foi bom, fevereiro, depois Depois foi uma zica, mas tipo, Foi de janeiro março a foi setembro. muito bom, fevereiro foi bom, aí março até tipo setembro Agosto, foi um setembro. regaço, nós nem operava, nós entrava no Discord e ficava contando piada Jogando. e jogando, não tinha o que fazer no mercado. Porque só perdia. Só perdia, ou era pra operar e perder dinheiro, então entre Mas não aí, ganhar... de repente, o mercado muda? E aí, de repente, a gente, vamos tentar aqui, aí deu certo. E aí, como a gente, eu falo, assim, a gente já tem uma certa experiência nisso, eu falo por mim, mas eu acho que os meninos seguem mesmo. O mercado tá ruim, eu vou operar pequeno. Eu opero ali 5, 10 contratinhos e tal. Mano, a gente viu que tá 1 dia, 2 dias bom, já começa a subir a mão novamente. Todo mundo se segura. O que é quando subir a mão? precisa. Operar com a mão maior, operar Não, sei, fazendo mas- dinheiro, assim, depende de cada um do nível. Quanto menor, maior a mão, entendeu? O que foi uma, é que nem você falou, uma boleta pequena, assim, o que é uma boleta máxima que vocês já colocaram ali na tela? De contrato, É. eu, 800. Os meninos eu sei que é mais, mas eu foi 800. É lote, Cara, André. antes da gente entrar nessa história aqui, vamos chamar o vídeo Vamos, aqui, senão a vamos produção chamar não o para vídeo. de falar na nossa orelha aqui. Bora lá. Pô, caixa. Bom dia, rapaziada. A minha dúvida é o seguinte: quantas operações vocês fazem por dia e o que é considerado um scalp? Quantos pontos vocês pegam no índice e quantos pontos vocês pegam no dólar para ser considerado uma operação scalp? Nosso galã, Márcio Kirin, que tá vivendo de trade hoje em dia também. Tá bom lá. Quantas operações a gente faz por dia? Em média, umas 10. Média. Já cheguei a fazer mais de 100 num dia e já cheguei a fazer nenhuma. Então, na média, umas 10. Acho que é um número bom. Tá? Sim. Eu sei que o Renan já opera mais que eu e o Felipinho também. Mas é o que você tava falando, né, Renan? Não tem muito isso, tipo assim, é o que você falou, cara, se tiver operação às Se o 9 da dia manhã tá eu faço, bom- se tiver 4:30 da tarde eu Se faço. o dia tá bom, nós vai meio fazer isso, pra né? cima. Sim. E a Vocês gente não tem- aprendeu Vocês não têm isso. essa regra, né, Renan? Não tem. A regra que a gente usa muito é, tá no prejuízo, tá no limite do dia, cara, parou. Ali é o onde E passa. é o- Pra frente, pra frente a gente fala assim, pra frente, cara, você acha que tá tendo, vai. E não pode, tem que aceitar também a volta, né? Porque você tá indo, de repente pode voltar. Eu gosto muito da analogia que o Renan fez uma vez, que é assim, você pensa que você tem uma empresa, você tem que faturar, sei lá, 20 mil por dia vendendo, tô dando um número. Você vendeu os 20 mil por dia, você vai fechar a porta da sua empresa, não vai deixar nenhum cliente entrar? Você não vai.
Então, porra, apareceu outro cliente, vou vender mais um. Apareceu outro cliente, vou vender mais um. Apareceu outro cliente, vou vender mais um. Tem fila lá fora para entrar? Vem que eu quero, vem em mim. Então a gente opera assim. O dia que tá bom, apareceu 20 operações, beleza. Apareceu 21, ótimo. 23, 25, 30, 50, 100. Mas vamos operar até a XP zerar a gente, assim, que 45 da tarde. Então, assim, não tem o que fazer. Teve dia que a gente falou assim, nossa, hoje nem operei. Aí abre o relatório, 50 operações. Fala, eita, o que eu fiz aqui? Então, mas você opera mais que o Lucas? Ah, eu acho que dos 3 aqui, acho que eu mais clico, né? Eu gosto de acabar... Mas assim... Mas não tem dedo nervoso, isso que é importante, né? Não. Você é bem consciente. Não, mas ó, o Lucas falou assim, acho que ele já fez em torno de 100. O meu máximo foi 116 no dia. Foi Não mais é que eu. todo dia. Mas é mais. Não, pô, tem mas dia que é 16. uma 70 só, né? Não então na sei, média ó. dele é 50, entendeu? Não, para de brincadeira. Não, mas o foco é onde o Lucas comentou. Não tem a regra. Eu só posso fazer 10. Eu tenho que ficar na média. Não, você opera que o mercado O dia tá bom, velho. Se o dia tá bom, a gente tá operando até no... Até chegar no leilão lá da No tarde, se leilão. estiver fluindo, tá ótimo. É. Agora, se tá ruim, normalmente o dia que opera pouco é quando tá ruim. E aí é o dia, diferente. que o Normalmente- Discord ajuda muito, porque É. você não tem operação, você fica conversando, Você não contando inventa, né? história, Você- você fica você- falando de outras coisas, os moleques conhecem tudo a minha vida, eu conversando com a minha esposa, com o microfone aberto, eles escutando tudo. Qual que mais acontece que a gente Eu- pega dos alunos? O cara que se estrepa no dia é o dia que ele mais clica. É. Porque tá errado e É. sai É clicando. exatamente o E os contrário do que nossos vocês estão dias fazendo. ruins é o contrário. Se às vezes dá 5, 6 operações já tô arrebentado, eu já não tô fazendo mais nada, acabou. E tem aquele dia lá É que o invertida Lucas a fala, curva. Fliperama. É, Ó, o dia tá fliperama o aqui, eu tô fliperama do ganhando, Satanás, perdendo. entendeu? Você tá no ganho, perde, e as corretoras estão tudo dando risada, é B3, você tá rodando 1 milhão de contratos lá, mas você tá no 0 a 0 no dia. Aí E vamos fazer quando a outra gente coisa, né? faz 6 operações, as 6 primeiras já deu loss. Aí olha lá, 6 entradas, 0% de acerto. Você vai fazer... Esse dia eu já não quero fazer mais Você nada. acha que a 7ª vai dar game? Não Vai vai. dar loss. Acabou. O que eu penso, sempre falo, sempre externalizo isso, que é importante, é que, tipo assim, só tem duas pessoas, que sou eu, assim, o mercado é duas pontas, eu e o mercado. O mercado sempre está certo. Então, se eu errei 1, 2, 3 em Eu que sou sequência, errado. adivinha o que eu tenho que fazer, né? É o errado parar de operar. O errado sempre sou eu. Quando dá errado, eu estou. Quando dá certo, é sempre que eu segui o mercado. E tá tudo bem, ele resolveu fazer e a gente vai tentar ganhar uma. Mas quando tá errado, Não o adianta. mercado não pode ser ocupado. Então sou eu. Eu tenho que parar o mais rápido possível. Não adianta insistir. Hoje foi E um é- dia assim, eu comecei lá, primeira operação. Cara, eu vou apostar na consolidação no dólar. Aí, sei lá, em algum momento eu falei assim, cara, vai ter tendência. Fiz a operação, 3 segundos depois já tava o dólar virando pro outro lado e tal. Eu já falei, cara, tipo assim, não faz mais sentido eu ficar mais 1 minuto na frente desse troço aqui. Para, acabou, eu perdi uma, não vai fazer a menor diferença e tá tudo certo. E você, Felipinho? Quantas na média? Na Ah, média umas cara. 50 também, né? Tá pau a Dias pau com o bons. Renan. Não, bem menos que o Renan. Eu sou bem de boa. Agora, a segunda parte da pergunta lá que o Márcio perguntou, o que é uma operação scalper? Necessariamente uma operação curta? Então, e aí o pessoal confunde muito. Assim, não quer dizer que é uma operação curta, para poucos pontos. A gente quer dizer que é uma operação rápida. E aí é diferente. Pouco Você pode tempo. pegar 200 pontos em 1 segundo, como você pode pegar 200 pontos em 10 minutos. Então, 1 segundo, scalp. 10 minutos, tendência. Ou seja, isso não tem a ver Ou infarto, no meu com, caso. Não é com distância de onde você vai distância. comprar Não, e zerar a operação. É o Tem tempo mais que a você tá ver de posicionado. escolher momentos técnicos e que existe uma possibilidade possibilidade. maior de Andar, ter no preço velocidade. Que teve É um isso. deslocamento de preço mais rápido. A gente procura isso no mercado. Quanto tempo dura as operações boas? Nossa, Nem marca tempo. Não marca tempo. O Profit não marca tempo. Fica lá Dá um tracinho. um segundo ou um Não, tracinho. É um tracinho, 1 segundo, nem marca. Não marca Essas tempo. operações, quando a gente percebe que tá assim, o dia fala, não, tá bom. O O mercado duro tá é quando andando. não marca o stop também, né? Que daí volta também na mesma velocidade. Você só Porque escuta tem os isso. dois barulhos. Você É. não sabe se deu gain ou loss. Daí você vai olhar lá. Né? Você comprou e já no mesmo segundo você Só já o tá lá barulho, esfolado. pá. Pá. Acabou. Tem você esse não lado sabe. também. É. Então, mas para ser assim, tipo assim, vamos pensar no índice. Esse stop está a uma distância de 50 pontos, 100 pontos, 30 pontos, 10 De pontos. 30, 70 pontos, 30, 50 pontos. É, eu né? falo por mim, eu uso 30. 30 pontos. É, 30 pontos é...
Às vezes só escuta um barulho, né? Porque no mesmo milésimo de segundo já deu entrada, já deu saída. Então, por bem e por mal, né? E seguindo pro dólar, é que nós não fazemos dólar. Mas eu acho que gera na média 2 pontos no dólar, 2,5, né? Pelo que a gente viu, pessoal. Mais ou menos nisso. Tem muita Mas aí nós não propriedade temos pra falar. a experiência para falar muito do Eu dólar. confesso que eu não olho. Então, sim. Eu tô tentando esse ano, mas tá bem complicada a relação com o dólar, cara. Cara, porra, então, eu sempre fui o cara que falava que dólar era mais difícil e tal. Este ano, eu tenho uns 6, 8 meses, né? O Indec, porque agora o Wyckoff, é fanboy de Wyckoff e tal, não sei o quê. Mas, cara, você ter... Por exemplo, você entender que jogo você tá jogando é do cacete. O dólar, ele passa 90% do tempo em consolidação. Então, não adianta você querer ganhar com a tendência do dólar no intraday. Eu não tô falando de gráfico diário, tá, pessoal? Gráfico de 5 minutos ali. É muito mais fácil você se render ao fato de que, cara, esse troço não tem tendência na maioria dos dias. Então vamos tentar explorar a consolidação. Você vai para jogo rápido. Aí, cara, a hora que você consegue entender isso, fica mais simples a operação no dólar. E como o índice, este ano especificamente, eu tenho achado um pouco mais complexo, assim, nos últimos meses as minhas operações no dólar são melhores que do índice. Tá? Então, André, mas é que sim, você tá falando assim que o dólar não tem tendência, porque eu não tô operando. Porque se eu operar, é certeza que ele vai contra sempre. Entendeu? Então, mas a gente... Vamos montar um robô. Lucas, mas posso falar uma coisa? O André falava muito isso. E agora, depois de velho, ele mudou totalmente a opinião dele. Ah, é? Não, mas é interessante, porque você vê que mesmo um cara Você tá que parecendo os caras do Twitter, velho. Cada assim, né, com elegância, né? Não é, porque você vê, o cara tá 20 fanboy, anos no entendeu? mercado aqui. 20 anos ele tá olhando a tela, não sei o que lá. Tudo bem, antes a gente não tinha índice dólar, começou há poucos anos aí. Mas o André sempre tinha esse negócio do dólar, não quero saber, não quero saber. E de repente, cara, de uns 6 meses pra cá, ele só fala do dólar, cara. Então assim, por que eu tô falando isso pra vocês? Pô, a gente muda, né? Eu acho que vai evoluindo uma série de circunstâncias, vai encontrando novas oportunidades e vai achando novos caminhos também. Acho que a gente não pode ficar sempre preso a uma coisa. Hoje, o que dá certo pra vocês é o formato que vocês operam. Mas talvez daqui 1 ano, 2 anos, talvez vocês mudem um pouco de opinião. Mas eu acho que já esse mudou, é o ponto, né? é o E ponto já da mudou. adaptação. Já né? mudou. A gente já não opera igual operava 4 anos atrás. Início, Mas deixa eu te perguntar. Não tem nenhuma operação que vocês tenham que esticar um pouco mais pra ver se a coisa... Não. 60 Até pra- pontos. 60? Que isso? Tudo isso? Esticar. Não, mano. Não, mas eu sei, mas... Não é pra fechar com 30, 45? 40, 50? O 60 pra Tá esticar. saindo depois. Você tá saindo depois de mim, esticar. então. Tá me cobrindo, né? Você viu como é operar em grupo, né? Não pode esticar não, você tem que fechar junto. Não tem, assim, depende muito, né? Assim, a gente tem um grupo de 11. Tem alguns que fazem operação de risco lá. Felipinho arrisca de vez em quando, Renan agora tá arriscando também, tem alguns outros que De fazem. mudar a mentalidade. Mas assim, depois. pra mim não dá certo. Claro que sim, se eu tentar fazer, eu vou conseguir, mas tipo, não vai me dar dinheiro nisso. Eu não vou entrar com a mão que eu preciso entrar pra ter um financeiro que me E satisfaça. às vezes o alongar ali tá mais pra satisfazer um ego, né? De falar, eu acertei aonde ele ia. Entendeu? Assim, Do que ganhar dinheiro. Então, assim, no começo eu tentei. No começo, quando eu comecei a estudar e tal, eu tentava fazer operação de risco, compra na média, compra na retração e tal. Só que eu me sabotava muito. Eu mexia no stop, eu encurtava o gain pra sair logo, eu arrastava stop. E aí, sim, o scalp pra mim foi o jeito que eu achei de não me sabotar, porque não dá tempo. Não dá tempo. Cara, que ótimo. Entendeu? Você Não dá tem tempo de você sabotar, porque Não já, dá tempo já tá de me tudo sabotar. montado. Mas aí, só uma pergunta. Para você conseguir fazer operações num nível tão estreito de preço, na hora que você mete a boleta ali na tela, já vem com stop e alvo junto. O stop vem, a saída na pedra a gente coloca antes. Então, assim, Ah, a tá. saída, Então por já causa tá lá, de né? preferência de book, a saída tá lá. Entendi. Não É, usa a porque- saída na oco porque ela vai entrar por último na fila e tal. Pode ser que o mercado vai e volte, a ordem não entrou. Então você acaba uma operação que era para dar gain, você não tem gain. Por causa de latência de internet. Então, sim. A entrada sim, o stop sim, tá na oco. E a saída, estritamente na pedra. Já tá Deixa lá. eu te fazer uma pergunta, porque eu tenho certeza que isso deve acontecer de vez em quando. No mesmo milésimo de segundo, isso aconteceu de comprar, estopar e aí depois ir no teu alvo Sim. sem dar tempo de cancelar Sim. as coisas e você ficar descoberto ali? Ou comprar, dar a saída, voltar e pegar o stop, porque não deu tempo de sair o stop da Atualizar tela o ainda, stop. atualizar o Entendi. stop da tela. Cara, se eu fosse E aí fazer é uma- isso, eu e ia assim- fazer uma lambança, velho. Meu Isso, Deus do véi, céu. isso é uma das coisas assim que ninguém te fala em curso. Pode acontecer. Não, acontece e muitas vezes a operação que é vencedora se acaba tornando perdedora simplesmente por causa que o E mercado se movimentou muito rápido ou porque a plataforma está com instabilidade. E também deve acontecer o contrário.
A primeira perna dá errado, mas daqui a pouco volta e a operação perdedora sai vencedora. Sim, às vezes te inverte e dá gain na de invertida. Então, assim, Tem uns que tem sorte. Tem uns que tem sorte, entendeu? Pra mim não dá, mas tem uns que Eu tem. só tomo os stop nesse. Eu só fico com Eu as só ruins. pego os ruins. Quando as coisas Essa sorte. dá certo, velho, pra mim dá certo, entendeu? Não acontece nada de inverter. Quando dá certo pra nós, a gente pega 5 pontos, né? Que deu certo. Aí, cara, zerei aqui com 70 pontos de mão cheia, que deu errado. Mas por que você acha? É sorte mesmo ou é alguma estratégia diferente que você usa? Não, ou é sorte ou macumba, é um dos dois. Não tem o que falar. Não tem o que falar. É a aleatoriedade do Estratégia que mercado. garanto que não é. É outra coisa que a gente não tem, né, Lucas? A áurea, não sei. Não que- sei, mano, é que virado pra lua, alguma coisa tem, velho. A Orixá, data que nasceu. nada que nasceu. Então você falou que precisava ter um sortudo no grupo. Agora eu já consegui identificar É o pé de quem que coelho. Não, É. tem um que a gente chama de amuleto. Não, mas quebrado. tá quebrado. Atual é isso. É. É. Então beleza. Produção, Tem mais vamos lá uma para aí, mais um vamos lá. vídeo ali. Fala turma, tudo bem com vocês? Quero começar esse vídeo falando que vocês têm meu respeito e a minha admiração, não só como traders, mas também como pessoas. Muito se fala sobre a virada de chave, talvez alguns nem acreditem nisso, mas é a maneira mais simples, né, de explicar esse processo, acho que é o entendimento que todo mundo tem. Como vocês acreditam que é possível acelerar esse processo de virada de chave? E depois da virada de chave, como aumentar os lotes e buscar um financeiro mais expressivo rapidamente? Um grande abraço a todos vocês e parabéns por tudo. Posso falar chique, né? Até fala do Você jeito viu? chique, né? Você tá sabendo que agora pra ir na casa dele, ele só aceita te receber se você levar pelo menos um charuto, né? Que agora... eita, agora subiu o nível. Agora é outro nível, mas vamos lá. Caramba. Ó, primeiro de tudo, Poquinzão, um grande abraço pra ele aí, sempre ajudou a gente muito ali no começo. Mestre. Grande mestre. Assim, virada de chave, eu acho que é complicado você colocar ela no singular, né? Não é uma coisa só acontecendo. São várias coisas. Eu acho que isso pode ser individual para muita gente, porque é um processo. Vou falar bem por mim. Você passa a se conhecer muito como trader e como pessoa operando. Então é um processo que cada um tem que vencer algum tipo de barreira ali. Existem problemas que são muito similares, mas tem travas que a motivação é muito pessoal. Então eu falo por mim que a grande questão aqui que me ajudou muito, primeiro de tudo foi me conhecer, e a segunda as pessoas. Não conhecer pessoas, por exemplo, eu sempre brinco pro Lucas. Cara, se ele não me mostrasse primeiro, o que era possível ser feito do mercado, e segundo, o que eu estava fazendo de errado, porque você sozinho, às vezes você tá tão isolado ali que você não vê as coisas de outras Você não perspectivas. percebe, né? Você não percebe o que você está fazendo. Alguém de fora te apontar, começa a parecer até óbvio depois. E aí você vai notando. Na época minha, é porque eu fazia muitas outras coisas, eu queria ser scalper, mas eu mandava o relatório pro Lucas, o Lucas, você falou que quer ser scalper, por que tem uma operação aqui de 5 minutos? Tá doido? Então comecei a ver isso. As pessoas, pra mim, fizeram total a diferença. Agora, conheço pessoas também que pode ter todo o suporte possível, mas ela não quer mudar, não importa como. Então por isso que essa parte de se conhecer é se permitir a mudança. Né? E outra coisa, não é porque você vira a chave que você nunca mais vai cometer erros, que algum monstrinho, algum demônio vai aparecer ali e faça com que você não cometa nunca mais aquilo. Você vai ficar o tempo todo atento, né? Porque você tem que se observar, poxa, o que me levou a ter um dia que eu operei um pouco mal? O que aconteceu? Quais foram os gatilhos? E aí você vai trabalhando isso. Agora, não é uma coisa definitiva, né? Mas pra mim o que me ajuda muito são as pessoas. Tá todo dia com a galera, muda muito, você poder papear. Eu acho que é o principal, é você ter pessoas junto com você com o mesmo objetivo que você. Então, assim, a gente acha que no começo que você operar na bolsa é uma profissão solitária. Tipo, é só você, o mercado e Deus. E não precisa ser. Você pode, qualquer curso que você fizer, você chama um aluno ali, chama um amigo, chama outro, tá, vamos trocar ideia, vamos montar o grupo. Foi assim que começou. A gente
amizade, assim, num grupo em comum, de um professor. Fala, fulano, vamos trocar ideia aqui, eu e o Túlio. Porra, 1000 anos. Eu comecei, o Túlio era meu amigo pra operar. A gente operava junto. Depois o Túlio voltou, mas antes de montar o grupo que tá o Renan, então, era eu e o Túlio operava junto. No Skype, no Hangout. Então, assim, você ter pessoas com o mesmo objetivo que você tem, te ajuda muito a superar. Porque você compartilha as coisas que você está pensando, você compartilha as cagadas, você toma bronca, você compartilha os gains. Porra, véio, você fechou o dia positivo, cara? Você quer coisa mais legal que você contar pra alguém? Pô, eu consegui fechar positivo aqui, fiz tanto no índice hoje e tal. E se você não consegue isso, velho, tem gente que não conta nem pra esposa que tá operando, ou pra namorada, ou pra quem for. Então, assim, isso já te traz um peso muito grande. E tem gente que só conta o dia que ganha. E só conta o dia que ganha. Não conta pra ninguém, fica aquilo remoendo dentro dele e tudo mais. Isso é o pior. Esse é o pior, porque fica ali dentro, remoendo, digerindo, e põe pra fora, conversa com o cara vai te dar uma bronca e tal. O Felipinho dando exemplo, ele me mandava a boleta dele, as operações, e falava assim, mas Felipinho, cara, você falou pra mim que você quer ser scalp. Por que uma operação de 5 minutos? Ah, mas é porque eu achei que aqui era um ponto de venda ou de compra. Eu falei, não, mas não foi isso que a gente combinou. Você quer ser scalp, não quer? É pra ser rápido. Por que você vai vender de risco ou de comprar de risco? Não, é porque os scalp deu stop, daí eu achei que operando aqui nessa de risco eu ia conseguir recuperar. Mas você nunca fez isso. Você nunca fez isso, por que você acha que agora, a primeira operação que você está fazendo de risco, você vai conseguir acertar e dar certo? E pior, se der certo, você vai se acostumar a fazer o negócio errado e aí você vai fugir de todo o objetivo. Então, assim, você ter alguém que... Não precisa nem ser alguém que seja experiente e tal, mas alguém do seu lado para te puxar a orelha quando precisa, é 50%, 60% do caminho já. Um atalho, velho. Pra você conseguir virar as primeiras chaves. É o que a gente estava falando. Hoje, eu não opero igual eu operava 4 anos atrás, 3 anos atrás. Não, o mercado mudou. O mercado muda demais. A gente está todo dia tentando se adaptar. Cada dia o Renan traz um cara diferente. Tá vendo fulano, tal, não sei o quê. Vamos comprar o curso dele pra gente estudar aqui. A gente racha o curso da pessoa, compra. Ele assiste, passa pra gente. Felipinho vai atrás de outro e assiste, passa pra gente. Eu, como montei um grupo, eu fico ali parado, todo mundo traz pra mim as coisas. Gerente é assim que faz. Gerente é assim, eu gerencio o grupo. Então, assim. E pra ouvir que o grupo é do Rudolf depois. E depois pra ouvir que o grupo quem montou foi o Rudolf. Quem entrou por último. Quem entrou por último. Na dó, na pena, na cota. E você, Renan, essa virada de chave, você acha que tem muito a ver com a mentalidade, com uma mudança de mentalidade? Eu sinto muito isso quando a gente conversa com vocês e quando conversa com pessoas comuns, digamos assim, nesse mundo do trader, e que ainda cometem alguns ou até vários erros. O que eu vejo muito é essa mudança de mentalidade mesmo, tipo assim, ter a consciência daquilo que eu estou fazendo de uma maneira mais profissional, sabendo o que eu tenho que fazer, o que eu deixo de fazer, enfim. Eu vou por lado, assim, tudo que eles falaram, mas em adicional, concordo com tudo. Se eu não tivesse conhecido as pessoas no momento certo, estando junto, porque às vezes você conhece a pessoa e não está junto. Poderia não estar mais com o Lucas quando eu estava lá com 1 ano e meio, quando as coisas começou a querer virar. Algo também que eu levei nessa jornada, desde o início com o Lucas, que ele falava para mim era regra. O que eu via num curso de qualquer professor era regra. Então Renan, não é para fazer tal coisa, não vai usar stop de 100 pontos para fazer scalp. Não usava. Eu não fui o cara que dei muito trabalho nisso, né? Eu já ia cortando, né? Eu já ia... Lógico, comete erro. O Felipinho deu muito trabalho. Então, o Renan não. Porque o Renan, que eu falei, era muito centrado e disciplinado. Então eu falei assim, Renan, nós vamos fazer assim. O stop é de 30, a saída você vai colocar com 30 pontos na pedra. Não, mas por que não usa a saída na oco? Por que não, Renan? Usa a saída na pedra. Não, então tá bom. Então usa a saída na pedra. Aí eu entendia, tomava umas na cabeça que tava na oco. Aí ele falava, te falei? Eu falei, não, beleza, já arrumava lá e já resolvi. Então ia muito rápido tentando resolver os problemas que eu via que tinha. Pulava essas etapas, porque às vezes você fica quebrando a cabeça e isso demora. Toda essa parte de psicológico, de conhecimento é muito importante. Você tem que estudar isso, tem que se dedicar a aprender a sentir o mercado, porque todo dia o mercado ele vai te dar um tapa na cara. Todo dia. E aonde eu vejo que eu consegui me encontrar, que deu uma acelerada nisso, foi eu ter muito bem planilhado as minhas operações. Então, todo dia eu planilho o setup que eu usei, o valor que deu. No final da semana eu consigo ver como está a semana, como está o mês de cada setup. E isso lá atrás, quando começou a querer fluir, eu já tinha. E ali eu via que, poxa, está dando certo, eu não estou perdendo. Posso não estar ganhando horrores, mas está indo para frente.
Pô, o setup está funcionando, eu estou fazendo sempre a mesma forma. Veja bem, um setup, eu descrevo um setup, vou fazer dessa maneira. E não muda o jeito de fazer. Porque às vezes a gente descreve que quer fazer A, termina o dia fazendo B, C, D e não fez o A. Não adianta nada. Pode planilhar que não adianta nada. Então, você não sabe por que está ganhando, por que está perdendo, não tem como mudar, né? Eu acho que isso ajudou a eu ver, caramba, tá dando certo. Se eu tô fazendo o A, o B e o C, tá dando certo, eu vou deixar de fazer os outros. E aí comecei a tirar, tira isso, tira aquilo, e comecei a identificar, nossa, se eu faço só isso, eu posso até aumentar a mão, porque se eu tô ganhando assim com X contrato, se eu fizer a mesma coisa com o dobro de contrato, eu vou ganhar o dobro do que tá aqui. E aí começa a gerar um negócio. Então, muita informação de conhecimento pessoal, tá com pessoas para se ajudar, você tá no lugar certo, no momento certo, e conseguir ver o que você realmente está fazendo, analisar o seu passado, né? Você ter essas informações de uma maneira rápida, porque senão não adianta nada. A gente sempre fala isso para os alunos ou qualquer amigo que venha falar com a gente sempre fala, operamos de modo parecido, não significa que no dia nós estamos com o mesmo resultado. Nunca tá. Nunca tá. Ah, mas vocês não operam parecido? Iguais? Vocês não estão juntos? Sim. Mas o resultado não é igual. Cada um tem a sua estatística. Você pode ter um setup idêntico, mas cada um vai ter a sua estatística. Principalmente para o scalp de tanta oscilação rápida. Você executou um tique depois, o stop ficou um tique antes, voltou, pegou o seu stop, não pegou o outro. Estava com o stop um tique acima e foi e deu gain. Você saiu no loss e o outro saiu no gain cheio. Pronto, já deu diferença. Um tá pra frente, outro tá pra trás. Por exemplo, vou buscar o filho na escola, a vir na escola. Pô, os meninos, esse daqui dá horário lá, quase meio dia, preciso buscar o filho na escola, o cara some. Rapaz, é cada stop. Aí ele chega, e aí, como que tá o mercado? Tá todo mundo rasgando de raiva, de luto. E ele chega lá, mas o que vocês fizeram? Pensa na raiva. O cara fica doido, velho. Tem aqueles dias também o contrário, né? Que infelizmente sai quando... Os caras só contam isso, mas quando eu saí de férias e os caras fizeram a melhor semana do ano, da vida deles, ninguém fala. Entendeu? Detalhes. Eu falei pra você. Você saiu de férias? Como é que é isso? Eu saí de férias que foi ano retrasado, né? Não foi ano passado, ano retrasado. Foi em março. O mercado tava enroscado, o mercado né? tava enroscado, não vou falar que tava uma merda, mas tava no 0-0 pra ruim. E aí minha esposa sai de férias, eu saio de férias. Não consigo ficar operando com ela em casa. Não foi na época que virou o ano lá, no final do ano? Na primeira semana, em agosto, setembro? Acho que foi em março. Acho que foi março ou abril. Aí eu lembro assim, eu saí, tirei a última semana do mercado, do mês de férias. Tava um lixo, ninguém tava operando direito e tal. E a gente foi viajar, a gente foi pra Porto de Galinhas, eu e minha esposa. Cara, o que eu recebia de boleta no grupo... Valeu, Lucas, obrigado, continua de férias, eu pago a diária, não volta nunca mais. E a boleta lá, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Não, eu pago mais quantas diárias você quiser, pode ficar aí, não volta nunca mais. Aí, melhor mês da minha vida, melhor semana, melhor boleta do dia. Mano, uma semana fora. Uma semana fora. Os caras ganharam o dinheiro do ano todo. E eu tendo lá que pagar a diária do hotel. Então assim, tem hora que não tem sorte. Olha o glamour de ser trader. É isso. Bom, vamos lá, pessoal. Produção, tem mais? Vamos lá, então. Isso. Fala, meus jovens. Cara, eu sei que vocês operam pesado aí, e a gente que opera pesado sabe o desafio que é, né? Agora, conta pra mim, como é que vocês superaram, tá, o medo de perder dinheiro naquele período ruim, sabe aquela sequência de perda que todo mundo tem, principalmente quando tá operando pesado, que costuma pesar mais? Como é que vocês superaram isso? Conta aí pra nós. Pera aí, antes de você responder, quem que é essa pessoa que apareceu aí na tela? Eu achei interessante aí, Vasco Careca. Se puder repetir aí, só pra gente ver de novo, pra eu guardar bem isso aqui. Tem como repetir? Põe de novo a imagem dele. Põe de novo aí aqui. pra gente ver. Vamos deixar a imagem dele aqui um pouquinho, só pra gente ficar se divertir um pouco, né? Dá um play e congela aqui, só pra gente ficar olhando aqui. Fala, meus jovens. Aí, pode congelar. Pode congelar, tá uma beleza aí. Pesado sabe o desafio que é, né? Agora... Aí, deixa aí. Agora vamos lá. Vamos lá, continua a resposta, por favor. Os caras Cara, a gente perde os amigos, mas não dá pra perder a piada, né? Mas vamos lá. Até esqueci a pergunta, meu Deus do céu. E ó, vou falar, o Indec passou por isso faz um ano e pouco, né? Tava do mesmo jeito, mas agora que já tá diferente, já tá com os cabelos esvoaçantes e tal, não sei o que, a gente pode tirar um aqui, mas vamos lá. Bom, onde eu puxar, vai. Eu nem consegui prestar atenção na pergunta. Eu também não, cara. Não lembro mais. Era porque medo de perder dinheiro?
era referente a como operar pesado num momento difícil. Não opera. Então, aí entra a parte, acho que, da experiência. A gente tem toda fase, né? A gente começa pequeno, todo mundo que começou pequeno vai aumentando, chega um momento que, estamos grande. Cada um tem o seu grande. E chega um momento que tá dando certo, porque você foi aumentando. Só que vai chegar um momento que vai dar errado. E aí você vai perder grande. E aí você faz uma análise. Caramba, a velocidade que você ganha é grande, você perde grande. Beleza. O que a gente faz muito é reduzir a mão. O que a gente aprendeu ao longo do tempo? É a agilidade de aumentar e diminuir a mão. Essa flutuação. Ter essa humildade. Então a gente percebe que quanto mais rápido eu ter essa agilidade, é melhor. Se o mercado tá bom, cara, vamos acelerar, aumenta a mão rápido. Tomei umas na cara aí grande, diminui, porque você vai ficar tomando na cara grande, não faz sentido. Então, aí entra uma segunda etapa que eu acho que vale muito a pena para quem consegue ir muito à frente. É ter essa agilidade, ter essa humildade em reduzir rápido. Porque senão você vai ficar perdendo grande, e aí você quer perder mais, igual na fala dele foi algo, aí você está perdendo grande e quer aumentar mais. Não, se eu estou perdendo grande, eu quero diminuir. Eu quero me proteger. Ô, Casaca, só antes de continuar a resposta, tira isso aqui, pelo amor de Deus, que eu não tô me aguentando aqui, não. A ideia é o que o Renan falou, assim. É perfeito. É você ter essa capacidade de flutuar a sua mão durante a semana, ou mês, ou ano, o que for, é o que diferencia muito, tá? Se você tá perdendo, você não vai operar grande. Não. Você vai se resguardar. E aí, esse estalo de, 2, 3 dias, bom, você sair de 10 contratos para 200? Pra mim muda muito também o grupo, né? Você tem uma régua do grupo. Aí isso ajuda bastante. Você fala, poxa, o cara lá tá indo bem, o Lucas tá indo bem, tá aumentando a mão, eu vou ficar assim? É que na verdade não é uma régua, é uma competição. Mas é saudável, mas é uma competição. Você quer ver assim, nego vai bater scalp. Tá todo mundo lá, posicionado. Aí fala assim, mano, soltei, todo mundo soltou, compra no 200 lá, beleza. Aí de repente o Felipinho olha assim, acho que eu vou pôr mais 200. Aí fala, eu não vou ficar atrás desse japonês não, eu vou pôr mais 200 também. Mais 200 contratos. Aí ele fala, vou pôr mais 200 também. Aí vai o Rudo, fala, não vou ficar atrás também não, vou pôr mais 200. Aí o Renan, então tá bom, eu vou pôr mais 400. Aí você fala, não, pera lá então, mas por que o Renan tá pondo mais que eu? Aí o Felipe, então põe mais 200 de novo. Então os caras chega uma hora ali, velho, que... Quer murchar? Eu tomar um stop desse. Aí quando vai stop, a gente vai no primeiro que aumentou. Quem foi o primeiro? Quem chamou pra esse ponto? Quem foi o primeiro que falou que ia aumentar mais 200? E quem foi a besta que falou que ia dobrar o tamanho? Aí já começa. Mas o grupo ajuda muito, assim, você tá operando ali e tal, você vê, fulano aumentou a mão porque tá indo bem, fulano aumentou a mão, mano, eu também vou aumentar a mão porque tá todo mundo indo bem, não tem por que eu ir mal se tá todo mundo indo bem. Então o grupo, mais uma vez, o grupo te ajuda muito nessa parte. Pra subir e diminuir, Pra subir e diminuir. E a gente sempre fala tudo, fala, gente, eu tô subindo minha mão, gente, eu tô diminuindo. Mesmo porque a gente tá operando ruim, vamos aumentar? Não, deixa eu quieto aqui. Esquece eu aqui, eu vou buscar o Ravi mais cedo, entendeu? Tô estendendo roupa aqui na sacada, tô fazendo outra coisa. Vou buscar o Ravi também. O que é o Ravi? É meu filho. Seu filho? Assim, quando a gente opera junto, muita gente, a gente precisa ter liquidez no mercado para entrar. Então pensa, se o Renan bate 2.000, Felipinho 2.000, eu 1.000, mais fulano mais 1.000, mais fulano mais 1.000, mais fulano mais 1.000, dá 10.000 contrato grupo. Não tem. Não dá. Apesar de ser o contrato mais negociado no mundo. Não. E assim, e liquidez para entrar sempre tem, porque você vai varrendo 4, 5, 6 níveis de preço, tudo bem. Mas para sair, todo mundo tem que te cutucar para sair, senão você não sai. Você entra e fica lá à mercê do mercado, não é o que a gente quer. Então a gente tem sempre que meio que balizar e gerenciar o grupo. Gente, vamos maneirar aí e tal. Não, esse ponto aqui eu acho que dá para ir, vamos todo mundo pesado mesmo, vamos todo mundo então, vamos socar contrato, vamos. Então assim, são coisas do grupo. Equilibra muito entre todo mundo. O mercado tá assim, não dá para colocar tanto para isso, a gente tem que saber a mão de quase todo mundo que tá ali no grupo operando. Para balancear como tá o mercado. Para poder balancear, para poder assim, mas você tá indo com quanto? Você tá indo com quanto? Você tá indo com quanto? Então a gente sabe mais ou menos quanto que cada um opera ali no grupo. E assim, não vai achando que tá todo mundo operando na faixa de 200, 300 mil. Não, tem gente no grupo que opera com 30, com 20, com 50. Entendi. É uma coisa que ajuda a tirar a pressão, né? Porque tem, assim, eu sinceramente, eu acho que todo trader precisa ter limite de perda, principalmente quem opera muito, limite de perda do dia. Mas a questão da meta, eu acho que pode se transformar numa coisa perigosa primeiro. É o que você falou, né? Porra, eu já ganhei tanto, eu vou parar. Porra, mas é o dia que você tá bem, de repente você pode triplicar isso.
Eu sei que tem gente que precisa parar, porque tem gente que entra na fase ruim do dia e não consegue. Aí o cara devolve o que ganhou. Então, tudo bem, tá? Mas para quem não tem esse problema, cara, dia bom, você pode explorar muito do mercado, muito mais do que você exploraria no dia ruim. E outra coisa, essa pressão de fazer a meta é uma coisa que eu nunca achei que fosse uma coisa positiva. Ah, eu tenho que ganhar R$100 no dia, com um contrato, ou com 2. Eu tenho que ganhar R$1.000 num dia. Porra, cara, isso te faz meio que você ter a obrigação de fazer uma operação. Uhum. Cara, eu não quero ter isso. Eu quero, na verdade, ter o direito de não operar no dia que eu não acho que tem operação para mim, entendeu? Então, quer dizer, hoje a minha meta é não perder. Por exemplo, dia que o mercado americano está fechado, para mim, eu sento no computador e falo, cara, se eu conseguir não perder hoje, tá ótimo. É a minha meta, é não perder. Se eu conseguir isso, tá ótimo. E quando eu ganho, eu fico super feliz. Qualquer coisa. Né? Se eu ganho muito, então, porra, eu fico muito feliz. Mas eu acho que isso acaba virando uma pressão e que, puta, eu não quero ter, né? E aí você saber flutuar, tipo assim, nos momentos bons, você ser mais agressivo e, portanto, operar um volume maior de contratos, nos momentos ruins, o contrário, cara, isso acaba sendo muito importante. Porque a tua meta passa a ser, nos momentos ruins, né, ganhar de novo dinheiro e confiança para aumentar a mão, que é o que acontece nos momentos bons. Né? Você comentou um negócio importante, fazendo um link com a pergunta do Kim, de virada de chave. Algumas pessoas, elas não conseguem continuar além da meta. E realmente, como você comentou, é bom parar. No meu caso, e aí eles podem responder por eles, o fato de eu conseguir aprender a lidar com essa situação de tô na meta e volto, e aceito parar, não sair no limite para trás, ou tá na meta, ir mais para frente, e parar na meta, se recuar, essa situação do além da meta, aprender a lidar com toda a parte emocional, isso é uma virada de chave. Porque hoje eu vejo que se toda vez eu parar na meta, cara, eu não vou ter o mesmo resultado. Eu vou estar tendo um resultado inferior. Ah, mas você tem que aprender. Você tem que aprender a lidar com isso, porque tem gente que não consegue. Então, você fala assim, de virada de chave, esse é um ponto muito importante. Que pouca gente fala. Para mim, hoje, se eu parar na meta, eu não tenho o mesmo resultado do que eu teria. Porque tem dia que eu faço 3 metas. E aí, tomo um dia de limite para trás e no outro dia faço 3 para frente. Eu estou positivo nos 2 dias. Se eu parasse na meta, eu só estaria recuperado de ontem. Então, mas você tem que aprender a lidar com isso. Isso é uma virada de chave muito importante para quem quer viver disso. Minha opinião, não sei o que vocês acham, mas eu sei que eles também não param mais na meta. Ah, sempre foi assim? Lógico que não. Lá no início, lá atrás, deu meta. O Lucas falava sempre uma coisa, é o tipo de coisa que é muito bom pro iniciante, a gente coloca, mas a gente vai desconstruir ela quando você ficar mais experiente. Quando aprender a lidar... No começo que você tá aprendendo é bom ter, porque você aprende a ter disciplina de parar positivo, mas chega uma hora que essa regra você tem que tirar da sua vida, porque aí é a hora que você quer ganhar dinheiro, que você vai ganhar dinheiro. Eu entendo perfeitamente, eu acho que pro cara que tá iniciando... cara, primordial. Não ter isso. Né? Eu posso falar? É stop no fundo, por exemplo, para mim. Esses dias eu vi uma crítica, não, porque esses analistas ficam falando de colocar stop no fundo. Cara, na verdade, eu preciso convencer o iniciante que um trader de sucesso só existe se ele tiver um ponto de stop. E se eu ofereço para ele uma coisa objetiva, é muito, mesmo que seja um ponto em que de vez em quando um profissional desova papel para poder pegar aquele stop, mesmo assim, você tendo esse tipo de problema, você ainda acaba fazendo, um bem para esse cara. Porque com o passar do tempo, ele vai aprendendo, ganhando experiência e de repente ele vai modificando esse troço. Mas ele, desde o primeiro momento, ele acreditou naquela história e por isso se manteve vivo, de que o stop é o melhor amigo do trader. Uhum. Então, eu sei que, por exemplo, esse ponto de stop ele pode ser com um tempo melhor trabalhado, mas para ficar objetivo, falar daquela forma, para o iniciante é muito melhor. Então, eu acho que é a mesma coisa a questão da meta, para o cara que está ensinando, tem que ter, porque senão, até o cara pegar a manha de que, porra, não dá para deixar voltar tudo, ele já quebrou. Já quebrou, né? Já se machucou, agora, já não consegue quando mais. você ganha experiência, você ficar no trade mais tempo acaba sendo muito melhor, né? Isso, com certeza. E aí, Roberto? É isso. Produção. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria saber de vocês como que foi a mudança dos contratos cheios para o mini, né? Porque hoje o mini tem muito mais liquidez. Queria saber se vocês ainda operam no cheio e se não, se são só no mini, como que vocês lidam com a presença cada vez mais forte
de HFTs no mercado, né? Se isso dificulta a operação ou se vocês têm alguma maneira de facilitar a presença dos HFTs para conseguir girar lote ali e ser mais eficiente. Rapaz, deixa eu falar um negócio pra você, viu? Louco, cara. Que mesa bonita, brother. Você viu ali os negócios tudo certinho? Rapaz, esse pessoal de Goiânia é brabo. Pessoal de Goiás? O que você falou? Se olhar minha mesa dá até vergonha. A minha lá. Oi? A minha cadeira é cabide, velho. Colocou na blusa ali. Tem a toalha secando na cadeira, tem prato de comida do meu filho ali pra comer já, velho. Tá O meu problema lá é meus cachorros. É um tanto de cachorros. brinquedinho no chão, bolinha, não sei o que. Terrível. Cara, eu posso falar, eu fiquei tão impressionado com a mesa que eu nem lembro a pergunta. Do cheio pro mini. Oi? Ah, exato. Eu nunca operei o cheio, não... Acho que não foi muito do tempo de Já vocês, clicamos né? no cheio, né? Já, os caras Mas não pra explicaram fazer o que a gente uma faz vez direito. e falam, eu operei no cheio, Não, enche a você boca. operou? Não, mas... Então, pessoal, fica quieto. eu operei no Você cheio. não responde, não. Fizeram uma Pergunta operação. pra gente, né? Operação no cheio. Produção, corta o microfone dele que ele nunca clicou no cheio. Teve um belo dia que a gente viu um negócio, falou, meu, acho que isso daqui dá certo. Pum, Deu certo. deu certo uma vez. Aí eu falando assim, cara, mas segunda vez que eu vejo que deu certo, o meu FIIs deu certo. Funcionou a Aí semana nisso eu toda. já tava liberando margem na corretora. Ele, pum, deu certo de novo. Aí na terceira entrei e deu certo. De repente chegou o Felipinho, o que vocês estão fazendo no cheio? Felipinho, libera a margem lá, corre. Aí a gente só foi lá, liberou, Felipinho, faz isso. Tum, deu certo, deu stop, zerou o dia. Falei, puxa, acabou com o dia. Cara, E aí gerenciamento os de caras ponta cabeça. negociaram, Ganha. veio a- Uma que dá errado, perde tudo. O que começou, fez o primeiro e ainda saiu positivo, que ele tinha pego uma. Eu saí no 0x0, acho que você também, né? E aí depois É, chegou saiu a nota pouco. de corretagem, sei lá, R$5 por contrato do Shaver, que os caras nunca Pô, tinham operado. Matou todo o ganho de todo mundo, velho. Que loucura que foi aquele dia, nunca mais. Hoje tem outros estudos aí, né? Que não é especificamente nós três aqui. Só pra, né, garantir. Mas a gente nunca operou assim, da mesma Pra forma valer, que a gente opera né? o mini, o cheio. Da forma que a gente opera. Mas ver a diferença, logo que eu comecei, eu lembro que o Mago e o Kim olhavam muito o book do cheio pra fazer algumas análises e tal. Mas a gente não operava de fato o mini. Mas isso mudou É demais. engraçado, nos até a últimos abertura anos, do né? mercado, lembra quando teve uma época, eu não lembro se foi o Neto, cara, ele reclamava que a abertura tava dando algum gap. Não, tava dando algum gap de tempo na abertura entre o mini e o cheio, mas não sim de índice, de dólar. Então isso acabava confundindo muita gente ali por causa dos gaps de preço que acabam acontecendo, né? Mas lá atrás, o que acontecia? A sardinhada operava o mini e os grandes Institucional investidores, os cheio. grandes traders, o institucional, operavam o cheio. Só que com o passar do tempo, né, você teve uma migração muito grande de todo mundo para o mini. Por quê? Porque o varejo começou a chegar no mini, começou a ganhar cada vez mais liquidez, o pessoal foi abandonando o cheio e hoje é muito raro encontrar gente, mesmo de institucional, mesmo de fundo, gente grande que opera no cheio. O cara até às vezes faz alguma coisa, mas ele usa mais os mini contratos. Então houve uma migração muito grande. Então o que era normal? O cara começava, aprendia ali, batendo de 1, batendo de 5, batendo de 10, batendo de 20, batendo de 30, ele mudava pro cheio. Hoje não existe mais, né? A verdade, o cara que está no cheio é que acabou migrando pro índice, né? E por isso que construiu essa coisa de você ter hoje o mini contrato de índice sendo o troço mais negociado que tem no mundo, né? Uma coisa absurda, impensável há algum tempo atrás, né? É isso aí. Ô, produção, vamos ter aquelas perguntas pro nosso público aqui? Como é que vai ser? Hoje tem? Não tá dormindo, não? Beleza. Vamos lá. Ah, do HFT, se atrapalha ou ajuda vocês? Eu acho que sempre teve HFT, então pra mim continua igual sempre. A gente tem a impressão que aumentou o volume um pouco, que está mais truncado o mercado, como a gente gosta de aceleração. A gente tem que lidar com isso, né? A gente tem que aprender a não achar saída. Mas deu uma mudada, né, assim, nessa velocidade, parece que a gente percebe que tá mais truncado ali na região, mas não tem o que a gente possa fazer, porque a gente tem que aprender a lidar. assim, eu não consigo tirar o HFT ou, né? E falar nessa questão de HFT, o dia que vocês tomam loss, ou É alguns ruim. dias que vocês tomam loss, É sem triste, dúvida. é trágico. Aí esses dias vocês botam a culpa no HFT ou não? Mas é meio que isso que eu ia perguntar. Vocês colocam a culpa no HFT, na corretora, na plataforma? Na corretora. Qual que é a forma de lidar num dia desse, assim? Qual que é o aprendizado e de que forma vocês lidam?
Cara, pra mim é normal hoje. Sabe? Hoje é tipo, normal, é tipo hoje é pensar normal. assim, ó, o motorista Uber, ele vai ver lá uma corrida que ele vai pegar, só que ele tem que andar 1 quilômetro e a corrida é pra levar 500 metros. Ele tomou loss. Em combustível, em tempo. É normal pra ele. Sabe? Uma reunião que deu errado, não aconteceu Então, o que eu queria. mas isso que eu tô querendo dizer, ô, Felipe. É tipo assim, você toma um stop loss e falou, cara, mas é normal, não é? Tipo, eu não vou ficar culpando A, B, C, D. A gente culpa o mercado. O mercado não tá bom hoje não, velho. Não, assim, a gente gosta de sair no prejuízo. Não gosta, ninguém gosta. Mas a gente não fica culpando corretora, plataforma. Se a gente vê que tá travando alguma coisa, a gente já evita de operar, já diminui a mão, fala, tá arriscado, cuidado. Ah, a corretora saiu do ar, por que eu vou ficar clicando? Ah, o Prost tá falando lá no canal que tá com problema, pra que vai ficar clicando? Então assim, a gente evita. Ah, tomei limite no dia, vou culpar alguém? Não tem culpar HFT, mercado, fulano. Acho que não é o caminho. A gente fica chateado, fica pé da vida porque saiu no prejuízo. Beleza, mas não achar o culpado. O culpado é eu que cliquei lá, que cliquei a ordem. Às vezes eu culpo os caras quando resolve ficar aumentando a mão e dar aquela arrebentada no stop. Aí eu culpo o cara, mas já foi, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer. Mas... Isso passa a ser uma coisa normal. Bom, beleza. Eu anotei umas lições aí que vocês já deram uma aula aqui muito legal, várias coisas muito interessantes, né? Eu tenho um pouco de experiência do mercado, então tô aqui aprendendo pra caramba, muito legal. Eu gostei dessa frase do stop, o melhor amigo do trader, né? E beleza, é fácil falar quando você tá positivo, tá legal. Mas quando vocês começam a ter um dia de loss, igual vocês estão falando, por exemplo, você comentou da meta, né, Renan? Ah, a meta dá pra modificar ela. E o loss? Dá pra fazer isso com loss também? Você define aquilo e é pétreo, assim, não muda, não tem conversa. Eu não mudo. Na verdade, assim, você não consegue operar para ganhar 5 mil no dia com um limite loss de 1.000. Sim, então, conforme você vai aumentando a sua meta, o seu limite, tanto que você quer ganhar, você também tem que tentar dar uma margem maior para você poder trabalhar. Mas, assim, a partir do momento que você falou assim, hoje eu aceito perder 3 mil no mercado, X. Acabou, é aquilo ali. O que vai acabar com a sua conta, o que vai te machucar, o que vai te quebrar, não é você fazer, eu aceito perder 1.000 e tô perdendo 1.200, 1.100. Não é isso. É o dia que você aceita perder 1.000 e você fecha o dia 10, 15, 20, a corretora te zera. Isso aí vai te machucar, entendeu? Passar 10, 15% da meta, tentar um trade a mais ali, tal. Não vai te machucar no final do mês, custos, entendeu? Né? Sim, não, limite de 1.000, não é fiquei isso 1.100 com os custos. Daí não é isso tá que ali, vai né? acabar com você, com o seu trade, você vai desistir. Não, é o dia que você vai perder 1.000 e perde 10, 15. Quando você tá no último bambu, como que você faz o resto do dia? Vai rezando. E afiando, né? E vai afiando. E afiando o bambu, E assim, aguardando o você último pode tiro. tomar 3 stop no dia, você tomou 2, você tem mais um. Você não vai gastar esse seu em qualquer porcaria que aparece no mercado na sua frente, entendeu? Sim. Fica lá afiando. Então você fica ali amolando o bambu. E rezando pra esse gourmet, né? Fala assim, agora apareceu a condição perfeita. O mercado deixou o ponto, estendeu o tapete vermelho, piscou o olho, te chamou. Agora eu vou gastar a última flecha que eu tenho. E pode dar errado. E pode ser que dê errado do mesmo jeito. E as outras todas que você não gastou porque você achou que era meia boca, pode ter dado certo. Mas assim, no longo prazo isso, com certeza não vai ser regra, vai ser exceção. Mas você vê que interessante, porque o Renan já falou que não muda. O limite. Mas é o que o Lucas falou, é o limite. Chegou lá, acabou. Não, por que eu acabou. tô perguntando pra vocês? Por exemplo, eu tenho um problema pessoal que eu tô tentando resolver, que é justamente com isso, né? Tomei uns fumos absurdos aí, o UOL falou, vou ligar até pro SAMU, passar na sua casa aí, porque eu não tinha esse controle, né? É legal ver que vocês são bem regrados nisso, pra entender, igual você falou, putz, eu tenho mais um, e agora? Sabe, não é sair louco do clique, né? É como lidar com, falar assim, cara, puta, eu já errei 2 análises seguidas, vou entrar na terceira e aí, cara, sabe? Pô, eu acho que esse ponto aí, pra mim, ele me chama a atenção com o que abrange mais, que é assim, pra mim, o foco é você operar bem. Eu não quero chegar à noite e me arrepender de alguma coisa que eu fiz de manhã, sabe? Então, assim, eu tenho um plano. Esse plano vai contemplar a gestão de risco. Se eu não seguir, eu operei mal. Operei num lugar que não deveria. Fiz um trade que eu nunca fiz na vida e... Então, assim, operar mal, pra mim, é não seguir o plano. E o plano tá aí, sabe? Então, pra mim, cara, à noite eu vou colocar a cabeça no travesseiro, eu vou me arrepender? Então, eu vou pensar nisso antes de clicar, né?
poxa, eu tô no limite loss, vou continuar clicando? À noite eu vou me arrepender. E aí tem outra coisa também que é, assim, que faz muita diferença, que é assim, você tem, vamos voltar assim, eu tenho 3 stops no dia para tomar. Se eu tomar 3 stops seguidos, me dá o limite loss, eu paro. Não quer dizer que eu precise tomar os 3 stops para parar. Isso é muito difícil, tá? Porque você quer operar. Aquilo ali, cotando ali, é como se fosse um cassino da sua vida. Mas você concorda que, tipo, você tem 3 chances, você errou 2, qual que é a chance da terceira dar certo? Não é muito, é o que o André falou, o dia não tá bom pra mim. Então eu posso economizar esse bambu para gastar no próximo dia. Aí no próximo dia... baixa também, né? Então assim, você tem que gerenciar como se fosse um mês, como se fosse o ano. Então eu posso tomar 3 stop hoje. Se eu não tomar 3, tomar 2, amanhã eu posso tomar 4. Tô guardando um de hoje para amanhã. Ainda continua dentro do seu gerenciamento da semana, do mês. Mas assim, ontem eu não tomei o stop porque o dia tava ruim, eu briguei com a esposa, eu pisei no rabo do cachorro, meu filho chorou a noite inteira, não consegui dormir. Acontece. Amanhã pode ser que eu esteja bem e esse stop que eu tô tentando levar para amanhã pode ser a operação que limpe meu loss inteiro. Então assim, você tem que, volto a dizer, gerenciar a sua conta como se fosse uma empresa, gerenciar como se fosse um mês, como se fosse um ano, como se fosse uma semana, não um dia. A gente tem muito disso de, eu vou operar hoje, o dia é hoje, é tudo hoje, ou é loss, ou é gain, é tudo hoje, e não é assim. Se meu gerenciamento é 3 stop, então vou tentar o terceiro aqui. Vou tentar o terceiro toda vez e pronto. Não, quantas vezes eu parei com 2 stop e não tomei o terceiro? E no final do mês a conta fechou por causa dessa economia. Você falava muito uma coisa pra mim, limite loss. Limite a palavra loss. Tá ali, limite. Você precisa chegar Você não perto. é meta loss, você não tem que chegar naquilo, é limite não obrigação. loss. Entendeu? Aliás, eu fico puto quando alguém fala que é a meta de perda. Entendeu? É limite. Você não pode passar daquilo, mas não quer dizer que você tem que chegar naquilo Você acorda pra você parar. e aí você fala, ai meu Deus, a minha meta hoje é perder R$1.000. Não tem meta, é limite. E é neurolinguística, de perda, né? o jeito que você fala muda todo o seu pensamento. Isso aí. Meta Cara, é uma coisa que você alcança, limite é uma coisa que você não quer. Evitar, né? Você quer evitar. Tem uma analogia que eu gosto muito e eu começo a falar sobre isso, as pessoas vão tomando decisões, né? Então vamos lá, vamos fazer 10 voltas em Interlagos, né? Você pode escolher, tem um Fusca e uma Ferrari, qual que você vai... a Ferrari. Não, peraí, deixa eu terminar de falar. São 10 voltas, a Ferrari. Só que tem um detalhe, a Ferrari não tem freio, só que ela chega a 300 por hora na reta. Não, é a Ferrari. O Fusca só vai até 120, mas tem freio. O que acontece? Quando você não tem o limite de loss, você vem na reta do box, bicho, a 300 por hora. Só que esse troço não tem freio, quer dizer... É muito melhor você estar de Fusca e de repente você levar mais tempo para você subir a mão, entender tudo a coisa. Por quê? Porque, cara, depois da primeira volta a Ferrari vai passar reta e bater e o Fusca vai fazer numa velocidade menor as 10 voltas e vai ganhar. Então, como o maior problema do trader, e aí não é minha opinião, é dado, né? A gente tem a AIA, né, que é Assistência de Inteligência Artificial, ela pegou aí os principais vieses que faz o trade perder e descobriu que uma grande perda num único dia é a maior causa de insucesso dos trades. Ou seja, não é minha opinião. Realmente, este dia de fúria, que você acaba passando do limite, é o que mais faz o cara perder. Ou seja, é como você a 300 por hora num carro que não tem freio no final da reta. Se você aprende a controlar isso, mesmo que até controlar você tenha que ir numa velocidade menor, você tem muito mais chance de ganhar a corrida depois de 10 voltas, a maratona depois de 42 km. Então, este é um ponto importante e que é engraçado, assim, porque para mim é claro, o que me faz perder? É perder muito no único dia. Então, como engenheiro, eu penso, o que eu preciso fazer? Não perder muito no único dia e a partir daí eu só executo isso. Agora, não é tão simples para todo mundo. Tem gente que, inclusive, precisa de ajuda de um profissional. E não tem problema nenhum. Aliás, minha vida teria sido muito mais fácil se eu tivesse ficado indo em psicólogo, psiquiatra a vida inteira, porque isso acaba fazendo bem para a vida. Tem gente que precisa disso. E tem gente que vem aqui, que tem sucesso, que ganha dinheiro, que vai no psicólogo ou no psiquiatra 1 ou 2 vezes por semana. Você precisa trabalhar isso, porque só a partir daí é que, porra, a chance de cara, dar muito certo aumenta muito, tá? Eu acho que você já tem sucesso no mercado, eu tô falando isso, mas esse sucesso pode ser maior quando você controla isso, tá? Basicamente é isso. Com certeza. Só o fato de falar de limites, de meta loss, outra palavra que não existe no vocabulário de ninguém daqui, é dia de fúria. Pra gente isso é um absurdo. Parece que te dá a obrigação que pode existir, que você... Não pode ter. Não existe dia de fúria. Nenhum empresário chega
Nenhum empresário da XP vai chegar, hoje eu vou ferrar com tudo, meu dia de fúria aqui. O cara que fizer isso vai ser mandado embora, não fica na empresa. Por que você vai fazer isso com o seu capital? Então, nem passa na cabeça de ninguém aqui possibilidades, essa questão de dia de fúria. É absurdo isso. Bom, o que eu queria saber de vocês é como que funciona a questão risco-retorno dentro de uma operação, ou se vocês têm essa questão de risco-retorno pro dia. Por exemplo, buscar trade 2 para 1, trade 1 para 1, trade 2 para 1, ao contrário. Como que vocês veem essa questão dentro das suas operações? E um ponto também, como que o spread impacta dentro das operações de vocês? São essas duas, se vocês puderem responder. Muito. O spread, tipo, a gente pega, normalmente a gente tá falando de operações que às vezes a primeira saída não é muito longa, 30, 40 pontos. Se tomar um slippage de 15, você matou quase um quarto da operação. Então, pra gente conta muito. Então, pro scalper, isso a gente trouxe muito dos conceitos que a gente aprendeu dos professores, do Kim, do Igor, que é executar bem. Você tem que executar muito bem a entrada e muito bem a saída. Acho que esse é o grande ponto de um scalper. E aí, para fazer isso, selecionar, né, um ponto melhor. Em termos de relação risco-retorno, a priori, por operação, a priori, na minha opinião, é sempre tentar buscar 1 para 1. Você vai acreditar que a sua estratégia ela tem uma certa assertividade. A gente parte desse princípio. Que tem que ser maior do que 50% para fazer sentido com essa... Senão não vai fazer muito sentido. Ao longo do tempo, você ganha um pouco de flexibilidade com o tamanho da mão que você vai operando. E aí, às vezes, você pode espalhar mais essas parciais e, por vezes, o seu risco ele vai ficar muito cravado, só que o seu ganho não, porque você, no momento que você acerta uma boa, o médio positivo dessa operação vai ser maior do que seu risco inicial, né? Então, em cenários normais. Então, acho que conta bastante isso. Sobre o dia, aí entra esse papo da meta, do dia, né? Então, vai fazer muita diferença, como o Renan comentou, porque no longo prazo é você entender, por ser renda variável, você não sabe se você vai ganhar amanhã. Então, se hoje o dia tá bom, você tem que aproveitar, né? O Diego, né, fala muito uma coisa assim, sem falar de religião nem nada, mas ele fala, pô, se Deus deu 10 oportunidades para você no dia, você vai pegar as 3 primeiras e parar? E não, por que não as 10? Sabe? Porque amanhã pode não ter. Então isso, para mim, no net do dia, da semana e do mês, vai fazer muita diferença. Porque vai fazer com que você tenha caixa para os próximos meses eventuais swings, né? Então lembrar como tem animais que hibernam num período do ano. Então, pô, a gente tem a época que é muito boa e tem uma época que a gente sabe que vai vir, não sabe quando vai terminar, como qualquer outro ciclo. Tudo vai passar. Então a gente tem que aproveitar e também, ao mesmo tempo, dar aquela segurada quando precisa, né? Não ser espertão e falar assim, não, a próxima vai dar certo, né? Então, acho que acompanhar esse ritmo faz muita diferença no dia a dia. E com certeza, ter esse payoff por operação, pelo dia, vai fazer toda a diferença. Não sei se vocês querem complementar. O que eu fiz foi isso. Assim, depois de ter operado há 2, 3 anos, eu abri o Profit, carreguei o relatório inteiro da corretora e eu vi que a minha taxa de acerto era 59,7%. Então, assim, 59%, se eu pegar qualquer estratégia 1 para 1, na longo prazo vai ser vencedora, eu vou ganhar dinheiro. Então, eu tento sempre sair com 1 para 1. É o que o Felipinho falou, quando você consegue acertar na mosca, na veia, que a operação anda 200, 300 pontos rápido, que se demorar também eu já estou zerando, mas se andar rápido, aí, sei lá, você sai com 50, 60, 70 pontos de médio. E seu stop era de 30, você está saindo de 1 para 2. Então, assim, nessa operação você fez dinheiro de verdade. Nas outras você está ali ganhando o suficiente para você se manter positivo. Mas é importante, é o que o André falou, você ter uma estratégia que te dê mais de 50% de assertividade no longo prazo, né? Se não adianta você operar uma semana com uma estratégia, essa estratégia dá 70% de acerto, uma semana. O mercado é cíclico, a gente já falou aqui, a gente não opera igual operava 2 anos atrás, a gente já mudou muita coisa. Ponto de entrada, parcial, distância entre uma parcial e outra, então assim, a gente está
mudando conforme a gente vê que o mercado está mudando. E isso é importante. Sim, se tivesse uma estratégia que fosse vencedora, com tantos por cento de acerto, de 1 para 1, eu nem operava. Eu deixava o robô lá operando, que saía facinho de fazer, pronto. Ia ficar no resort com a minha esposa e com meu filho, o resto da vida, na praia. Então, assim, a gente precisa ter essa leitura de mercado, que é por autoanálise. Por que não está funcionando? Por que funcionava e agora não funciona mais? O que eu preciso mexer aqui para poder voltar a funcionar? Então não adianta você tomou loss 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e você continuar fazendo o que você fazia. Não adianta você fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Então você precisa se mexer, você precisa estudar, você precisa reavaliar, você precisa se reinventar. Muito bom. Muito bom. Só essa pergunta que eu fiz, porque existem um tipo de scalper, que são vocês, e o pessoal que vende o scalper. Tem muita gente que vende o scalp você aceita um stop de 100 para pegar 30 pontos ali rapidinho. Então não vai e aí fechar. você faz esse risco-retorno negativo, que você pode ter uma assertividade de 70%, 75%, 80% que a conta não fecha. Não fecha. Então foi exatamente para poder entender essa operação de vocês E que mesmo no scalp... ou muito próximo disso. Entendi, Entendeu? legal. E uma coisa assim que muda um pouquinho, eu acho que é uma malícia que é difícil falar nisso num curso, às vezes chega a ser meio que irresponsável de algumas partes. Mas, pô, a gente tem uma malícia de um ponto, quando vale a pena refazer esse ponto, quando não vale, quando a gente quer aumentar a mão, pô, estopei a primeira vez, mas eu tava pequenininho para testar. A próxima vez eu vou com a mão maior. Então, isso muda um pouco esse payoff. Porque o payoff, ele não é necessariamente pelo trade. Eu vou arriscar 30 para ganhar 100. Às vezes é 30 para ganhar 30, mas eu tripliquei, dobrei a mão anterior, porque eu tô para frente. Eu tô com 2 metas para frente. O contexto da minha semana tá boa. Segunda, terça, quarta eu ganhei. Chega na quinta, eu tô melhor que isso, eu vou falar, na meta, eu dali para baixo eu não vou sair. Mas dali para cima eu vou pegar lá, eu vou falar, ô Indec, me libera mais margem. Rapidinho, é só fazer um trade. 3 mil contratos dá? Só para ver um negócio aqui. Só para ver, só fazer um teste. Isso muda um pouco essa condição, porque aí não tem a ver só com o payoff estático daquele modelo. É um payoff baseado na gestão de risco que você tem da mão. Comecei a mão com X, acrescentei um percentual ali por conta do risco maior que eu vou assumir, porque meu dia tá bom. Só que se você falar isso para um cara que está iniciando, que está estudando, fala assim, faz a primeira, se estopar, você dobra na segunda, se estopar a segunda, acabou o dia, é 3 stop. Pois é. Porque o segundo valeu por 2, então assim, você não consegue falar isso para um cara no começo. Mas é unânime isso sim para nós, a gente não faz, a gente não consegue lidar bem com o mercado tomando um stop muito grande com pegar poucos pontos. Então, no longo prazo, a gente pega às vezes aluno tentando fazer isso, e a gente sempre indica, não vai por esse caminho porque... Bom, não que não dê certo, eu não consegui, outros não conseguiram, na maioria a gente não consegue ver, então também não posso simplesmente falar que está errado. Se alguém ganha dinheiro com isso, cara, parabéns. Mas o cara que vai ganhar dinheiro com isso, ele vai ter que aceitar ficar pouco positivo na segunda, terça, quarta, quinta e na sexta-feira perder a semana toda, porque um stop comeu tudo. Se você se der bem nisso daí tudo, pode ser... Acho pouco provável, né? Mas... O que a gente mais escuta é assim, não, o índice está muito volátil. Então, para não tomar tanta violinada, vou usar o stop de 100, de 150. Aí eu pego 20 pontos. Aí eu pego 20 pontos, entendeu? Aí pega 1, 2, 3 no quarto. Pô, perdi tudo. Você aumentou a mão porque tá dando certo? Não, nem aumenta. Não, pega 1, 2, 3. Aí toma um stop, zerou, tomou outro stop e acabou o dia. Já tomou 100 pontos para trás. Então, complicado. 1 para 1, cara. Você quer usar o stop de 100? Você usa. Não tem problema nenhum. Mas busca 100. Mas você busca 100. Ou... muito próximo de 100, 80, 90, sim, mas assim, não precisa ser 1 para 1 religioso, mas tem que ser muito próximo de 1 para 1. Sim. Legal, gente. Poxa, muito bom. O INDEC tem reunião agora, então já tinha me avisado que 4 horas precisa parar, assim então mesmo, né? Culpa dele, a gente precisa parar por aqui. Mas brincadeira, deu pra gente conversar bastante. Agradeço demais a presença de todo mundo, que legal, hein? Muito bom, né? É bom, né? Putz, grila, cara, essa é a evolução do que a gente começou a fazer lá atrás e desenhou lá atrás, né? É trazer participantes do mercado, né? É isso aí. Como um todo. Importante. Muito bom, obrigado pela presença de vocês.
Obrigado pelo convite. Daqui uns 4 anos eu volto. Oi, nada, até menos. Com menos cabelo ou mais? Sem cabelo. Depende, né? Se pegar a receita do Vasco ali do negócio ali, pode ser que melhore. Não faço então. essas coisas não. Então Já me tá bom, perguntaram. gente. Obrigado. Muito obrigado. Aliás, Eu que vocês estão aqui. agradeço. Muito obrigado a todo mundo. Produção. Oi? Valeu. Produção, parabéns aí, viu? Tá tudo muito bom. E vamos que vamos. Até o próximo Gamecast Trade Show. Tchau.